descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Roberta. Como estão? Vai, é que a gente fica esperando um outro falar, e daí um fala em cima do... Dessa vez eu deixei você. Porque eu tava putada. Por favor, fale, você está bem? E depois eu falo se eu estou bem. Eu tô bem, melhor agora. Super animada, super empolgada, feliz da vida. E você? Estou bem, muito bem. Obrigado. Ai, meu Deus, a gente é muito besta. E vocês não vão me perguntar porque vocês são um bando de mal educado, mas eu estou bem, obrigado. Obrigado por não perguntar, tá bom? Não, porque a gente não se importa, realmente. Eu me importo, mas eu fiquei desviada. Ai. Gente, boa noite a todos. Esse é o Defining Ghosts. Para aqueles que nos acompanham, boa noite. Para aqueles que vieram pela cordialidade e gentileza do Rodrigo Vignoli em aceitar nosso convite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós hoje vamos conduzir uma conversa muito bacana. Então, bem-vindos à live do Defining Ghosts essa quinta-feira. Hoje nós vamos receber o queridíssimo, e eu não erro em dizer queridíssimo, Rodrigo Vignoli. Rodrigo, que é a figura necessária da podosfera mágica, que no passado nos trouxe o Vortex Causcast, e no presente ele é o host e mente à frente do Diário Mágico, páginas abertas, páginas rasuradas. Depois a gente vai comentar sobre isso. E que entra agora o podcast Diário Mágico no seu 5º ano de existência, entrando na sua 5ª temporada também, oferecendo sempre uma compreensão e vivência do próprio Rodrigo quanto à magia, da mesma forma como a compreensão e vivência daqueles que ele convida. E fora da podosfera, Rodrigo é um terapeuta holístico que ajuda as pessoas a encontrarem, identificarem seus equilíbrios energéticos através de práticas como a do Reiki, ou da Reiki, depois ele pode me corrigir. E aí eu queria, ao receber todos aqui, e antes de chamá-lo, eu queria dizer uma coisa, né? E aí eu pergunto a todos, como não gerar uma conexão direta do Rodrigo, que é essa figura tão carismática, com o Defining Ghosts, né? E além de ter um propósito que eu acho um dos mais nobres que posso lembrar daqueles que eu eventualmente ou diariamente consuma de conteúdo sobre magia, que ele diz ter como missão ali a reconstrução da ponte entre a espiritualidade e a magia. Então, eu busco ao Rodrigo e dou muitas boas-vindas a ele. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Defining Ghosts. Aí sim, obrigado, pessoal. Sim. Muito feliz de ser recebido aqui, uma honra para mim. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito bem-vindo. Já falei no início, enquanto a live não começava, mas como é significativo para mim a tua presença aqui. E confesso que quando você aceitou, já que a Roberta também sabe um pouco da tua trajetória e consome do teu conteúdo, eu cheguei no grupo que a gente tem e falei, Roberto, você não vai acreditar quem aceitou participar aqui do podcast. Foi muito bacana aquele dia. Enfim, então, obrigado por ter aceito, né, participar aqui de um canal, Rodrigo, que é um canal ainda pequeno, né, mas que tem essa vontade, essa ousadia de querer ter a longevidade que o Diário Mágico tem também, tratar com a seriedade que você trata. Obviamente não temos o mesmo conhecimento, mas buscamos ele principalmente, né? E o nosso objetivo, Rodrigo, principalmente é registrar nesse formato de podcast as formas possíveis de cada um de nós aqui em compreendermos assuntos como a espiritualidade, a magia, o esoterismo e a paranormalidade também. São principais assuntos que permeiam a nós aqui, sempre respeitando muito
a nossa individualidade, né? Como eu comentei um pouco antes de começar a live, como cada um de nós aqui percebe esses assuntos, né? E eu vejo uma conexão muito bacana com o que você desenvolve no Diário Mágico, porque você também escuta pessoas e você respeita essas individualidades. Isso é mágico, isso é magia, né? Respeitar o como cada um se manifesta, né? Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, sobre produção de conteúdo acerca de magia, de espiritualidade, é a gente entender que né, vocês, né, a gente, enquanto hosts, enquanto pessoas à frente de algum programa, nós vamos nos transformando conforme nós vamos vivenciando aquilo. Então, os convidados eles vão trazendo novos insights, coisas que a gente aplica na nossa vida, coisas que a gente refuta, coisas que a gente né, analisa e pensa um pouco melhor. E essa transformação, ela modifica também o conteúdo que a gente está entregando, né? Então, o Luciano, o Roberto, o Alexandre, que estão aqui agora, não serão os mesmos daqui a 2, 3, 4 meses, a 2, 3, 4 anos, né? E isso vai inevitavelmente influenciando também a forma como a gente produz conteúdo, as pessoas que a gente convida, os nossos interesses, a forma como a gente comenta ou não. Então, é tanto um exercício, às vezes, da gente se abster de fazer comentários, quanto também de quando a gente encontra pessoas que têm perspectivas muito parecidas com as nossas, né, de convergir e construir um conteúdo, um entendimento mais profundo em um tópico que é, né, do nosso prazer, um tópico que é do nosso interesse, né? Então, inevitavelmente, né, vão ter pessoas com quem a gente vai se conectar mais profundamente, e isso vai gerar algo que traz uma realização pessoal tão profunda que às vezes é muito mais significativo para a gente que está produzindo conteúdo do que para quem está escutando. Mas também, quem escuta percebe essa realização pessoal, se identifica e também se realiza por extensão, né? Isso é muito bacana. Exato. É uma forma como eu vi você dizer em algum outro podcast que eu vi, que é uma forma de registro, né? É uma forma de dar uma construção num formato de... como é que você usou um termo? De documentar esse momento, né? Que serve para nós, mas é exatamente isso. Quem estiver aqui conosco e quem vier assistir depois, que faça essas conexões e olhem e percebam quanto a gente também preserva o individualismo de como cada um trabalha em cima desses temas, né, Rodrigo? E aí eu queria te trazer, né, na imagem que a gente criou na thumb da live, né, eu coloquei lá das ordens ao caos. É uma brincadeira, se é que dá para dizer que dá para brincar com isso, né? Porém, eu sei que a gente pode dizer que você foi ao contrário, né? Do caos às ordens, né? Como é que foi isso para você, né? Essa jornada daquilo que foi tua primeira percepção, a tua intuição, até chegar num metasistema que é a magia do caos. Eu acho que né, é legal da gente explicar assim, né, o porquê dessa chamada na thumb, né? Porque a gente tem essa percepção de que a magia clássica e antiga ela era organizada dentro de ordens esotéricas ou né, na verdade esse é um fenômeno até um pouco mais moderno, né? A gente sempre teve guildas, sempre teve agrupamentos, mas né, ordem, né, fundamentada e sistematizada da forma como a gente conhece, não é um fenômeno tão antigo quanto a gente gostaria de crer. E a magia do caos, né, a gente tem esse entendimento de que é uma abordagem pós-moderna, né, que ela é contemporânea, que ela é ali do final do século XX, início do século XXI, mas a bem da verdade é que metasistema por si só, nesses termos de organização, da gente pensar a magia de forma organizada, talvez seja um fenômeno contemporâneo, mas eu falo assim, todo mestre de uma tradição, seja uma tradição esotérica, né, fechada, seja uma tradição exotérica, ou seja, um padre, um pastor, um rabino, ele chega num nível que ele tem um conhecimento da religião institucional e organizada, com tão profundidade, com tanta fundamentação, que é natural que a própria intuição dele permita com que ele vá criando outros ritos que estão fora daquela liturgia clássica.
Né? Esse pensamento é um pensamento metassistêmico, né? No sentido de que uma vez que você montou o quebra-cabeça, identificou todas as pecinhas do quebra-cabeça, você começa a pensar que outras imagens, além da imagem da caixa, que eu posso montar. Ou, quando a gente está falando de Lego, né? Você já seguiu o manual de instruções todas, mas você tem aquele tanto de pecinhas, você desmonta aquilo e você fala assim, cara, eu posso criar outras imagens. O que eu posso fazer, né, que vai me trazer algum tipo de realização? Né? Às vezes você tem alguns blocos, algumas figuras que você vai montar e que elas vão ser completamente abstratas e não vão trazer nenhum tipo de significado. Mas às vezes você vai conseguir construir coisas muito mais interessantes e que estão além da liturgia, estão além, né, do que é a proposta clássica da religião institucionalizada. Então, a magia do caos é mais ou menos isso. Você lidar com os recursos que você tem, você lidar com as pecinhas que vêm, né, dentro daquela caixa e se expressar, né, criar novas formas no mundo. E aí, né, eu falo isso, né, a gente fala assim, do caos às ordens, porque eu começo a minha carreira pela magia estudando magia do caos. Né? Eu sou um adolescente cético ali aos meus 19 anos de idade, que desistiu de todo e qualquer tipo de forma de espiritualidade, e tô numa juventude rebelde até encontrar uma pessoa que vira para mim e fala assim, olha, você é um cara muito interessante, né? Você merece saber mais. Eu falei, como assim? Aí ele falou, olha, você acredita em magia? Eu falei, magia? Como assim? Você tá falando de soltar foguinho pela mão e tal? Aí ele riu, assim, um sorriso muito sarcástico, né? Me deu um pendrive que tá no bolso dele e falou, ó, aí tem, né, 2 documentos, né? Dá uma olhada, experimenta e depois a gente troca ideia. E aí eu fui para casa, assim, muito curioso, né? Tanto curioso pelo conteúdo dos documentos, quanto também pelo sorriso sarcástico que aquele cara me deu, porque eu falei assim, putz, ele não tá me dando uma parada que é vã, né? Não é uma parada que seria entregue para qualquer pessoa, né? E eu abri no meu computador e tinham 2 livros de magia do caos, né? Era o Pop Magic, do Grant Morrison, e o Caos Instantâneo é um enxerto de um livro do Phil Hine, né? São 2 autores de magia do caos. E eu li, eram documentos de tipo assim, 20, 30 páginas, não era um livro completo e tal. Eu li aquilo com um misto de euforia e medo. Né, porque quando eu estava lendo aquilo, eu sentia que muitas das certezas que eu tinha internamente quando eu era criança e que eu nunca tive nenhum tipo de validação interna, nem pelos meus pais ou familiares, nem por amigos ou professores, eu não tinha ninguém que pudesse validar nenhum tipo de conhecimento místico, esotérico ou mágico na minha vivência. Né? Eu fui uma criança criada completamente fora da religião. Até os meus 17 anos de idade eu não sabia a diferença entre um católico e um evangélico, por exemplo. Né? É uma coisa que é básica, eu não fazia a menor ideia de tão abstrato que o assunto era para mim. Né? Mas quando eu li esses documentos, eu falei assim, putz, aí tem algo que comunica diretamente com ideias que elas estavam adormecidas dentro de mim. Então eu volto no dia seguinte, né, e viro para esse cara e falo assim, cara, isso aqui é real? Aí ele riu, né? Ele entendeu que ele tinha conseguido me convencer do ponto dele sem ter que discutir nenhum tipo de palavra, né? Ele não teve uma argumentação verbal, né? Ele me apresentou fontes e eu validei elas por conta própria, né? E ele falou assim, eu não vou te falar se é real ou não, né? Testa aí. Né? Eu conto essa história porque ela é muito legal, né? Eu era garçom, né, num restaurante, e eu virei para ele e falei assim, então vou testar aqui agora. E fiz um sigilo, né? Sigilo é uma das técnicas de magia do caos, a gente cria um símbolo para manifestar uma intenção, uma vontade. Então eu fiz esse símbolo ali enquanto a gente estava atendendo as mesas, né? Desenhei no papelzinho, colei debaixo da bandeja, falei assim, ó, né, a minha intenção é que a gente ganhe mais gorjeta do que a gente está acostumado a ganhar, né? E aí ele riu assim, ele falou assim, tá vendo, você leva jeito pra parada. E aí sensacional.
Chegou no final desse dia e a gente tinha faturado, assim, sei lá, 10, 20 vezes o que a gente faturava normalmente, saca? A gente tá falando de uma época de vacas muito magras, então, assim, cada centavo contava muito, né? E aí, no final dessa noite, eu virei pra ele e falei assim, cara, então, o pastel da noite hoje eu que pago, né? E aí a gente foi trocar ideia e eu tava, assim, completamente entusiasmado, como se eu tivesse descoberto o segredo do universo. E essa sensação, né, de ter lidado com o resultado de um feitiço pela primeira vez, eu vi ela nos olhos de muitas outras pessoas depois desse dia. Porque enquanto produtor de conteúdo de magia, enquanto uma pessoa que facilitava isso para outras pessoas, enquanto alguém que estava presente na comunidade, tirando dúvida de outras pessoas, apresentando documentos, né, indicando autores, livros, títulos, etc e tal, eu vi muitas pessoas terem um primeiro contato e ficarem completamente entusiasmadas, né? E vi também muitas pessoas entusiasmadas acharem que eram donos do mundo, né? Já escutei uma pessoa falando assim, nossa, agora com esse conhecimento eu sou o dono dessa porra toda, eu vou fazer acontecer. E não é bem assim, né? Eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu sou muito conservador em relação aos meus riscos, então não sou uma pessoa que, né, não costumo ser arrogante, né? Eu costumo calcular muitos riscos, então eu falo assim, putz, eu tenho acesso a uma parada que através dela coisas diferentes, improváveis acontecem. Qual que é o limite disso, né? E eu não saí explorando esse limite de forma inconsequente, né? Então eu fui utilizando sigilos, né, de forma muito comedida para ir entendendo o que influenciava diretamente nos feitiços, né? Como que eu podia de fato manifestar, né, a realidade. E fui entendendo que, eventualmente, existem algumas amarras, existem algumas limitações. Essas limitações, elas não são psicológicas, elas são, muitas vezes, né, objetivas, né? Então, você não consegue voar, você não consegue soltar bola de fogo pela mão, né? Não através meramente da intenção, né? Eu diria até que existem manifestações físicas, né, que elas beiram a fantasia, mas elas não são meramente um ato de vontade, né? Elas exigem um pouco mais de estruturação interna e externa também. E aí, isso não foi algo que demorou para eu entender, né? Eu fui entendendo muito rapidamente que as limitações, elas não eram meramente internas, como muita gente gosta de dizer por aí. Porque dentro da magia do caos, as pessoas falam assim, ó, tudo é psicológico, né? Essas ferramentas todas de sigilo, servidor, né, demônios, anjos, tudo isso são meramente ferramentas que você utiliza para operar esse universo interno seu, que é muito mais amplo do que você imagina, e que, a partir dessas operações, você consegue interferir diretamente na realidade. Eu não entendo assim. Eu entendo que esse universo interno nosso, ele sim, de fato, é imenso, né? Mas também a realidade é imensa e ela esconde uma série de camadas e uma série de recursos diferentes que muitas pessoas, em geral, nunca têm nem sequer acesso. Quem dirá racionalizar a partir disso, né? Então é como se, vamos colocar em termos de moedas, né? É como se existissem inúmeras moedas, né, no mundo afora, e que você pode comprar coisas diferentes com elas. Mas a maioria das vezes você nem chega a ter acesso a outras moedas porque você não viajou para outros lugares ou você não tem acesso àqueles produtos. Então, né, você nem tem esse recurso, quem dirá sabe pensar e fazer matemática com eles, né? Quando eu comecei a entender, então, um pouco dessa complexidade da realidade, eu comecei a entender que a magia do caos, ela é muito legal, ela é muito interessante, mas você precisa de ter uma série de fundamentações, uma série de conhecimentos que muitas vezes as pessoas, elas passam superficialmente por eles ou não dão devido crédito, não dão devido valor, né? E a partir daí, né, dentro da minha história, eu comecei a buscar um pouco mais de bases mais sólidas, e fui entendendo o que fazia sentido para mim e o que não fazia. Então, eu acho que é mais ou menos daí, né, do caos à ordem, ou do caos às ordens, essa é mais ou menos a minha história, sabe? Não, fantástico, Rodrigo. E até para as pessoas entenderem, né, e é um pouco também da brincadeira com a thumb, né, das ordens ao caos, não é à toa
que as ordens são chamadas de ordens ou tradições, né? E queria que você pudesse até explicar para nós aqui e para quem está nos vendo, assim, que foi uma pergunta até que o Alexandre nos fez aqui no grupo à parte, né, por fora, que é assim, tá, por que o nome Magia do Caos, né? Você pode contar para gente? Mas eu acho que eu entendi. No caso, é uma oposição à ordem, né? A ordens místicas e etc., que é um fenômeno recente, não antigo, como se supunha que o Rodrigo acabou explicando, né? Então o caos, ele vem, não é tornar algo caótico, mas é só como se fosse uma antinonímia para fenômeno da ordem, para poder individualizar a magia, vamos dizer assim. Sim, Alexandre, e aí tem uma coisa muito interessante dentro da magia do caos, que é o seguinte, a valorização principal dela é o aumento de possibilidades do indivíduo. Então, enquanto em vertentes místicas e mais tradicionais a gente vai ter a valorização da transcendência, da iluminação, da realização do indivíduo né, de uma forma, vamos dizer assim, super-humana, né, a magia do caos vai entender que essa realização é o aumento de possibilidades, né? Então, ela vai entender que tudo aquilo que restringe as possibilidades do indivíduo, ou que de alguma forma diminui elas, que né, o subtrai ou o limita, é algum tipo de magia negativa ou é algo que é contrário à vontade do indivíduo. E que todo e qualquer tipo de magia ou movimento de vontade do indivíduo que aumenta as suas possibilidades, né, vai fazer com que ele se sinta mais realizado. E esse aumento de possibilidades exponencial é um aumento caótico, né? Ele não é um aumento ordenado, porque novas possibilidades precisam passar depois por um processo analítico de agrupamento e ordenação, né? Então, a manifestação do caos é a manifestação do aumento de possibilidades. E aí você pode entender que essa é uma magia ultra progressista, né? No sentido justamente de quebrar dogmas, de dissolver crenças, né, ela lida com as crenças como um recurso, como uma ferramenta para a produção de resultados. Então é uma magia que ela é, por definição, iconoclasta, né, no sentido de encontrar cultos e deuses antigos que de alguma forma suscitam essa limitação das pessoas, né, e brincar com isso, dissolver isso. Então, é irreverente e é iconoclasta no sentido de buscar novas possibilidades de expressão do sagrado. Agora, o ponto que me incomoda pessoalmente é justamente como que você define o que é limitação e o que não é. Isso é um arbítrio, né, pessoal, isso é um juízo de valor. Então, muitas das vezes, né, você tem uma série de magistas que eles estão vamos dizer assim, se degladiando com pilares que podem ser bem sólidos e que ele simplesmente não conseguiu compreender aquilo. Então, você não pode, aos seus 25, 30, 40 anos de idade, decidir que aquele pilar daquela religião milenar é ultrapassado e que você é o profeta do novo éon e que agora, né, todas aquelas pessoas que seguiram aquela tradição ao longo das eras estão erradas e que, né, a sua forma de magia é essa. Você pode definir isso para si no seu âmbito individual, mas, né, me desculpem o termo, né, cagar regra para outras pessoas, muitas vezes vai limitar a expressão espiritual de outras pessoas. Então, eu acho que é esse cuidado que muitas vezes os praticantes de magia do caos como um todo, né, pecam e que faz com que esse sistema ele seja mal visto, né, ou às vezes tido como imaturo por outros praticantes mais tradicionalistas, sabe? Mas acho que isso tem um pouco a ver também com o que você falou, né? Que no começo você começou pela magia do caos. E depois que você sentiu falta de ter proteína, né, de ter substância, de ter músculo, para poder suportar todo o conhecimento e tudo que isso carregaria. Então, talvez essa imaturidade seja um pouco disso. Talvez quando você olha, né, quando você começa a estudar a magia do caos, você fala assim, é muito simples, é muito fácil. E falta, para muitas pessoas, falta algum tipo de conceito. Eu também não estou aqui, né,
ditando regras nem nada disso, mas é que falta realmente uma bagagem anterior para que você consiga fazer aquilo com que dê um resultado melhor. Não que não vá dar, vai dar. Como você mesmo, você testou a ferramenta, você viu que dá certo lá enquanto garçom. Mas se você tem uma bagagem, se você tem um conceito fundamentado, é muito melhor, né? Então, talvez essa coisa do mal visto seja um pouco disso. E aí, Roberta, eu fico sempre pensando o seguinte, que as pessoas elas têm uma espécie de miopia para as próprias necessidades delas. Porque se de alguma forma você é apresentado e presenteado com uma técnica que, a partir da sua vontade, você consegue produzir novos resultados no mundo, como que você vai saber, então, quais são essas limitações e quais são as suas limitações? Né? Como que você vai saber que você precisa de ter uma orientação melhor? Então, no âmbito energético é a mesma coisa. As pessoas acham que elas são um verdadeiro alecrim dourado, ou que, porque elas fazem prática de banimento todos os dias, porque elas fazem prática de oração e de meditação todos os dias, elas têm uma saúde, uma higiene mental perfeitas e excelentes. Não é assim. Né? Não é porque eu tenho conhecimento da teoria psicanalítica que eu estou imune aos mesmos complexos que, né, os meus pacientes têm. Né? Então, na magia também é assim. Né? Não é porque eu tenho conhecimento de uma técnica que eu tenho domínio dela e que eu tenho domínio de outros sistemas e de outras vertentes. E aí, eu entendo isso, né, não como uma coisa exclusiva da magia do caos, né, mas como uma coisa exclusiva de todo e qualquer tipo de fundamentalista, seja ele religioso, seja ele magista, né, ou o que quer que seja, que acredita que por ter um domínio, né, de um conteúdo, por conseguinte, ele, né, está apto a operar aquilo de forma plena. E é isso, assim, buscar outras bases ajuda a gente a sair da autorreferenciação. Esse é um ponto que eu bato muito, sempre, né, no Diário Mágico, sempre que eu estou falando de magia, eu falo sobre isso. Né? Nós, todos, como seres humanos, a gente tem esse vício de autorreferência. Eu conheço a mim mesmo a partir de mim mesmo. Mas nossas referências, elas são cunhadas a partir da convivência com o outro, a partir do contraste de quem nós somos com o que o outro é. Né? É o conceito da alteridade. Né? Então, o desenvolvimento magístico, ele também acontece dessa forma. Eu preciso de ter os meus resultados, eu preciso de comparar com o outro, e eu preciso de escutar feedback do outro para eu entender se eu estou tendo de fato proficiência naquilo, ou se eu estou errando em uma coisa muito óbvia, ou se eu estou, né, de alguma forma, interpretando um conceito errado, porque se eu só vou indo, a gente está falando de uma ciência extremamente abstrata, invisível, muitas vezes intangível, quando, né, dá alguma coisa errada, pode dar uma coisa errada grande que já está numa bola de neve. Entendem? Faz sentido? Faz, para Alexandre faz muito tipo sentido. Tipo um colisor de hadrons, por exemplo, lá a pessoa... Não, isso acontece em qualquer lugar. Né? Até dentro desse dogmatismo científico mesmo existe. Né? Existem pessoas que não querem sair daquilo ali, daquela bolha ali que eles vivem, e se alguém de repente aparentar que sabe mais e demonstrar alguma coisa muito nova, que quebre algum dos paradigmas, que são os dogmas que eles seguiam antigamente, os caras rejeitam, mesmo sendo uma teoria científica, né? Então, é interessante porque isso acontece no outro lado também, né? É o mesmo, é o ser humano operando todas essas forças, e no fundo, né, tentando compreender, seja por um lado ou pelo outro, como bem utilizar aquilo ali, né? É mesmo, acaba sendo um movimento bem igual, né? O Luciano tá falando de um ritual que eu fiz, que eu peguei um livro, mas antes assim, é que eu gostei muito do que você falou da magia, por exemplo, que você era adolescente. O meu primeiro, você falou assim, né? Que você vai fazer tal coisa, tipo, tirar coelhinho da cartola, e essas coisas aradas, né? E quando eu era criança, mas isso foi um impulso que me dominou pro resto da vida. Eu vi um mágico numa festa, pegava retalhos, assim, de pano, e ele botava dentro de um coador de café, e daí a hora que ele retirava, tava tudo emendadinho. Eu olhei e falei, sensacional, tenho que conseguir um coador de café e vários retalhos. E fui pra casa, minha mãe comprou, retalhamos uma série de coisas, soquei tudo lá dentro, fiz o mesmo movimento que aquele mágico fez, puxei e veio um. Mas que porra é essa?
Que coisa é essa? Né? E daí fala, não, olha, acaba já caindo naquele negócio do truque. Mas isso foi o mesmo princípio depois que me fez gostar muito de química, por exemplo. Eu brincava em casa de fazer cálculo estequiométrico. Tinha aqueles laboratóriozinhos de química experimental e tudo mais, né? E você tem as regrinhas lá, como você está falando, né? Tem as regras que te mandam, ó, se você 3 gotas disso, 3 gotas daquilo, 3 gotas daquilo, vai dar tal coisa. Mas a hora que você tá com o laboratório todo na tua frente, né? Você se prender somente às regras que estão ali naquele bagulho, não é uma coisa limitante? Total. E aí você quer sentir os recursos que você tem ali, né? É. E chega no momento que aquele laboratório ele é insuficiente para você. Você precisa de buscar outras poções e outros elementos e precisa de investir em novos tubos de ensaio e eu entendo, é exatamente isso. Precisa de mais carpê para derreter da casa, né, Alexandre? Exato. Bando Bermudas, carpês e outras. Mas é isso, sim. Chega num momento também que as experimentações por si só, elas ficam enfadonhas, porque você já cansou de ter erros, né? Você já cansou de apanhar, ou então você já brincou com aqueles elementos todos ali, e aí se você encontra um autor que ele já fez outras experimentações, ele vai te sugerir experimentações um pouco mais elevadas, olha, mas se você levar essa substância aqui ao fogo, não tinha pensado que eu podia levar para o fogo, né? Antes eu estava só misturando, se você expor isso aqui, sei lá, ao vácuo, não, mas eu não tenho acesso ao vácuo. E aí, né, na hora que você tem alguns autores que eles já passaram por aquele processo fundamental, né, e estão te indicando outras formas de experimentação mais avançadas, aquilo se torna, né, interessante. E muitas vezes a magia do caos ela é um lema de conferir total autonomia para o indivíduo. Então ele não está muito interessado em ler outros autores para aprofundar a pesquisa dele, né? Ou às vezes ele está interessado em passar os olhos num livro e tentar executar os processos dele por conta própria, né? E muitas vezes ele vai falhar e vai se desinteressar. Então vai dar ruim, né? Não é nem o falhar, né? É dar muito, muito errado, né? Total, né? Então essa sistematização, né, é que eu acho que ela é muito interessante, que conforme você vai ganhando mais proficiência, vai se tornando um pouco mais lógico o que dá para experimentar e explorar, o que não dá, o que vale a pena estudar, o que é besteira, é mais ou menos por aí minha perspectiva. E não é só curiosidade, né? Assim, pode ser que em um primeiro movimento a magia do caos seja tão acessível que basta a curiosidade, né? Quero ver se funciona. Funcionou, acabou. A curiosidade pode morrer ali, ou como ela pode fazer com que a pessoa procure mais, que se exija mais de si, né? E aí vá atrás de um aprofundamento dentro da própria magia do caos, para não categorizar ela e estigmatizar ela como algo superficial, vá a fundo nela e além, né? E em outras formas de magia. E aí o Alexandre, eu brinquei com o Alexandre ali, Rodrigo, que você estava falando dos erros ali, né? De mexer com algumas questões. E aí eu só puxei para o Alexandre dar continuidade aí do porquê da conexão. Manda aí, Ali. Tinha um livro que na minha adolescência eu tinha comprado, que o nome era O Diabo para Principiantes. E ele falava de todos os tipos de diabo ali, né? Os nomes deles e tal. E no final tinha um roteirinho com vários rituais, né? E eu achei um ali interessante, que era para evocar o demônio Oráculo Gulan. Era o nome. Você tinha que fazer um círculo no chão com algum tipo de material que não fosse tipo giz, carvão ou coisa assim, né? E escrever num pedaço de papel, 2 vezes não entra o nome do cara, né? Colocar ali e colocar um pão queimado e aguardar até meia-noite, né? Que meia-noite ele se manifestaria e você poderia fazer a pergunta que você quisesse. Eu fui fazer só de curioso mesmo para ver se a bagaça funcionava. Eu não tinha nenhuma pergunta para fazer para coisa. De fato, sabe? Não tinha nada que eu... E nem a paciência para esperar da meia-noite. A pergunta era assim:
Isso funciona? Era a única pergunta que eu tinha para fazer. E tava horário de verão e tal, comecei a beber, um vinho horrível, era um vinho Vinhos Del Rey, que era no outro lado da rua da minha casa, tava numa garrafa de Orloff ainda, assim, era Vinhos Del Rey, garrafa alto relevo Orloff. Era um vinagre horrível. Pegou, me deu sono, eu fui dormir, não sei que horas tinha, e começou a acontecer uma série de coisas bem bizarras na minha casa, inclusive alguma coisa com a minha mãe mesmo, né? Ela foi o principal alvo daquela entidade ali que eu acabei evocando. Ela desapareceu quando chamaram Padre Capuchinho e tal, né? Pra fazer lá, tentar limpar o ambiente e tudo mais. Não sabiam que eu tinha feito. Só tinha eu e o Andrei. Eram as duas únicas pessoas que sabiam que eu tinha feito esse negócio em casa. Mas minha mãe estava mal, ele sempre, né, família bem católica e tudo, ia lá, chama, o Padre Capuchinho vai te benzer, e levava na benzedeira, coisa nada. Foi a igreja messiânica, quando chegou lá, duas pessoas, eles começaram a fazer aquela imposição de mãos, que faz, acho que é 2 vezes na frente, uma atrás e a última na frente. Quando fez 2 vezes, ela saiu correndo, foi pro banheiro, ela não se alimentava, já fazia mais de 48 horas, não conseguia comer, e vomitou, sim, foi um rio de coisas. E desapareceu. Na mesma noite eu sonhei no meu quarto com a entidade. Só que ela estava no telhado. E eu vi que a janela estava aberta, eu fui fechar a janela, uma mão me puxou pro telhado e eu olhei para ele. E tava lá essa entidade segurando aqui assim um livro. E eu entendi na cara dizendo assim, eu não consigo mais entrar, e faz de novo. Desse naipe aí. Que doido. Por não saber, por curiosidade, olha a porcaria que deu, né? Mas olha, Alexandre, essa sua história, ela abre espaço então para eu avançar um pouco, né, e contar um pouco dessa minha história, porque quando você tem contato com magia em termos ocidentais, a gente está acostumado a ter acesso a uma perspectiva uma perspectiva um tanto esterilizada. Os autores ocidentais mais famosos, eles são muito racionalistas, eles são muito analíticos, né? Eles tiraram boa parte do misticismo dentro do sistema da magia. E quando eu começo a estudar magia do caos, e aí eu vou estudar cabala, astrologia, tarô, eu entro naquela tríade, né, simbólica, né, de um neo-hermetismo. Aliás, não é um neo-hermetismo, mas, né, que flerta ali com as ordens, né, europeias, né, Golden Dawn, né, as fraternidades Rosa Cruz, etc. E aí, eu estudo isso por bastante tempo, né? É um lugar de afeto e de interesse. Mas eu começo a entender que os rituais que eles são previstos nessas ordens, eles mexem com algum tipo de recurso, né? E que ninguém fala exatamente sobre o que é esse recurso. Você tem a descrição do ritual e você tem a definição de qual que é o resultado esperado. Então, o ritual menor do pentagrama. É um ritual de banimento de ambientes. Execute esse ritual e o ambiente vai ficar limpo. Tá, mas tal como a cartola do mágico, que não é só você meter retalho, botar a mão e tirar, vai sair, como que eu consigo mensurar se foi suficiente para limpar o ambiente ou não? Como que eu consigo mensurar se a minha prática está sendo adequada ou não? Concordam comigo que existe um recurso invisível nisso e que ninguém está falando de métrica, ninguém está dando qualidade e quantidade para isso? Falei, putz, tem alguma coisa aí que as pessoas estão operando com isso diretamente, mas não conscientemente. O que é isso? Energia. Tá, legal. Energia. Então eu preciso de começar a aprender como que eu lido com energia. Né? Aí
eu entro no grande conflito, né, que faz com que, né, igual o Luciano apresentou, né, o Luciano falou, né, acertadamente, eu falo que meu propósito é reunificar magia e a espiritualidade, reconstruir essa ponte que liga os dois. Por quê? Quando a gente começa a falar de energia, vira uma coisa meio esquizotérica, meio jovem místico. E energias, cristais, incenso, etc e tal e tudo. E tem muita pouca gente que fala sobre isso de forma séria e muito menos gente que consegue pensar isso de forma fundamentada e crível, né? Inteligível, né? E eu sou uma pessoa muito sistemática, principalmente porque eu não tinha sensibilidade energética nenhuma, né? Então, eu começo a estudar magia e vou atrás do Reiki, eu vou atrás do Jorei, eu vou atrás da cura prânica, eu vou atrás de Magnify Healing e etc, etc, etc. E todas as pessoas que vão me dar aula sobre isso, elas vão defender que aquele sistema é maravilhoso, que ele resolve todos os problemas do mundo, que a partir daquela técnica você consegue resolver todas as situações. Eu começo a entender que não é verdade, que cada um dos sistemas eles têm sim pontos fortes e que tem, né, uma série de possibilidades que dá para atuar com aquilo, mas eles têm pontos cegos, né? Seja por causa do próprio professor que está passando aquilo para frente, que não tem, né, toda aquela abundância conceitual, né, seja porque qualitativamente a energia que você acessa através daquele sistema é diferente da energia que você acessa com outro sistema. Então eu começo a montar esse arcabouço na minha cabeça. Putz, beleza. Então tem, né, lá na casa do Alexandre o demônio do oráculo Gula que ele chamou do livro tal. Eu posso não saber de qual sistema que aquele demônio vem, mas eu posso entender que na hora que eu chamo um padre lá, o exorcismo dele pode ser útil, né? O cara do Jorei, ele vai tocar outro ponto, mas se eu conseguir combinar sistemas diferentes, eu consigo fazer um expurgo muito mais profundo. Eu posso entender que muitas vezes eu vou chamar uma pessoa que ela vai conseguir fazer uma limpeza no ambiente, mas é que essa limpeza às vezes não vai ser tão profunda. Igual a limpeza que você faz passando a vassoura e o pano na sua casa no dia a dia, não é a mesma limpeza que quando você tá de férias e fala assim, putz, agora eu vou colocar a casa em ordem. E você vai em cada cantinho e vai tirar o cadeira e o banco do lugar e você vai abrir as gavetas e vai reorganizar. É outra espécie de limpeza. Então você começa a entender que muitas das vezes esses rituais de banimentos, eles deixam vestígios. E os livros não falam isso. E os autores nem aventam essa possibilidade. E aí você começa a ler sobre isso e discutir com outras pessoas e ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando sobre vestígios energéticos. Ninguém está falando sobre, né, esse processo consciencial de ajuste energético interno. Aí eu falo assim, putz, cara, essa é uma realidade que atravessa todos nós, o tempo todo, em todas as circunstâncias e situações, e que, a partir da proficiência nessa manipulação de energia, eu consigo melhorar a minha vida em todos os aspectos, sem precisar de fazer feitiço de forma, né, de forma formal, né? Eu não preciso de parar e desenhar um símbolo para manifestar aquilo que eu quero. Eu consigo meramente, através da organização desses recursos invisíveis, ter resultados que eles são muito mais duradouros e muito mais satisfatórios. E aí, esse vira meu hiperfoco. Né, essa vira meu grande tesão de entender o que é energia, como que ela se comporta nas situações mais adversas possíveis, e em algum momento eu começo a prestar atendimentos, né? Começo a atender pessoas e com elas aprender. Então, todas as vezes que eu fazia e faço um atendimento, eu vou lá e anoto, né, as especificidades do caso e o que é diferente, onde que eu preciso correr atrás, né? E aí o conhecimento vai aumentando. Mas essa noção desse agente invisível que, né, que é onipresente, né, e que está, né, em todas as situações, é o que começa a me motivar e faz com que eu quebre um pouco o vínculo com a tradição, né, e que você começa a entender que a partir desse conhecimento energético, você consegue reinterpretar rituais clássicos com muito mais profundidade. Faz sentido? Total. Total. E dá até para comparar também. A última coisa que eu falo. Rapidinho. Não, mas dá para comparar, por exemplo, a pessoa que aprende programação. Né? O cara aprende uma linguagem de programação, mas ele não sabe ao fundo, lá no bit, como é
que o que ele está digitando ali interage com a máquina, no final das contas, né? É uma coisa bem no mesmo nível, né? Você tem ali uma regra, tem um código que você segue, é assim que eu falo, assim que eu faço, opera aquilo ali, faz o resultado esperado é aquele, mas você não entende, aí no caso, né, é energeticamente também, porque o bit é energia também, né? Então acaba sendo Muito similar, exatamente. E bons programadores, eles têm uma facilidade muito grande de aprender novas linguagens, porque a lógica, né, ela já existe ali internamente. Então, né, por mais que, sei lá, caracteres sejam diferentes, etc e tal, é muito fácil de você entender e dialogar, né, com aquele processo do que alguém que ainda está iniciando. Não é mais ou menos isso? sim. Sem dúvida. E eu comento sempre, eu trabalho numa área de tecnologia, né? E há muito tempo eu comento com as pessoas assim que não é tão habitual na área de tecnologia encontrar pessoas que têm interesses correlatos aos meus ou aos nossos aqui, né? E aí quando alguém vem com algum tipo de curiosidade, né? Eu sempre faço uma analogia parecida com essa que o Alexandre fez, né? Que eu faço ou analogia com um sistema operacional como o Windows e um Linux, na sua essência, que você precisa saber de linhas de código e o Windows te entrega aquilo de uma forma muito visual, né? É quase que intuitiva a forma de você lidar com aquilo, né? E às vezes até comento também sobre espiritualidade, minha origem vem de família, né? De tradição da Umbanda, e às vezes eu tento explicar para as pessoas assim que é tão, é tão brasileira a Umbanda, que talvez se algo similar ocorresse, e certamente ocorre pela questão do xamanismo, por exemplo, na Islândia, talvez a figura do caboclo seria o viking, ou algo assim, né? Então, são as similaridades que você encontra da uma forma mais palatável do teu entendimento, da forma como aquilo pode vir a falar com você. E eu acho que é uma das características que a tecnologia pode ser uma das melhores referências aqui para um mundo com pessoas que não trafegam pelas mesmas vias que a gente em conteúdo, né? Mas legal. Rodrigo, daqui a pouco eu vou trazer algumas perguntas aqui. Na verdade, a gente tem um monte de perguntas até. Que legal. Temos, quer ver? São 20 perguntas que nós temos aqui. Já. Maravilhoso. E aí daqui a pouco eu começo a fazer, mas eu queria já, aproveitando, né, você tratou da questão do equilíbrio energético, do reiki, dessas conexões que fizemos, e eu queria passar a bola para a Roberta, para a gente falar sobre talvez uma das últimas passagens ali pela magia do caos, para depois a gente evoluir um pouquinho nisso, que é ainda falando dos servidores astrais, né? A Roberta, que eu falei para você, é uma pessoa que tem experiências muito positivas com o servo astral que você trouxe a vida, entre aspas, né? Que é o Abralas. E aí, Roberta, você tinha algumas perguntas para fazer nesse aspecto, né? Algumas são até meio bobas, assim, sabe? Porque é tipo, quando a gente vai criar um sigilo, ele tem uma intenção, né? Primeiro, por que eu estou criando aquilo? E foi a mesma coisa que o exemplo que você deu enquanto você era garçom, né? Tá o número de gorjetas, aí você foi lá, desenhou, falou, olha, isso aqui funciona. E aí, o Abralas. É Abralas ou Abralas? Primeira pergunta, porque eu sempre falo Abralas. Eu falo Abralas. Você não fala nenhum, nem outro, você fala Abralas. Tanto faz, É Abralas, né? É bem... Tá vendo por que não funciona, Roberto? Não, mas chama o cara pelo nome errado, pô. Então, mas aí também tem a coisa da intenção, porque a magia do caos fala muito da intenção, né? Sim. Então, eu nem me apego muito a isso, mas você falar pelo nome certo é bacana, né? E diferente de você, eu já vinha estudando outras coisas, né? Eu já estudo Cabala agora vai fazer uns 6, 7 anos, mais ou menos. Então, eu já tinha um conhecimento prévio de muitas coisas de sefirós, de símbolos, do hebraico, do aramaico, e quando eu conheci a magia do caos, ela também me assustou, que eu falei assim, isso aqui é
bruxaria, né? Como se eu fosse uma outra coisa, né? E aí eu falei assim, e funciona, mas eu já tinha todo esse não, e pode até parecer um pouco arrogante isso que eu estou falando, e não é, porque algumas vezes deu ruim mesmo. Mas eu já tinha um conhecimento prévio do que poderia dar errado e que tudo era energia, em que tudo teria que ter muito cuidado ao trabalhar, e muito, assim, eu sempre falo com muito respeito, né? Mas enfim, criei alguns sigilos para mim, né? Crio ainda, às vezes, né, em sonho, em meditação, desenho algumas coisas, mas eu gostaria de saber como que surgiu o Abralas na sua vida. Legal. Você acordou um dia e falou assim: eu vou criar um negócio que chama Abralas. Não é assim, a gente sabe que não é, eu sei que não é, mas assim, eu quero que o Alexandre ouça como que foi esse processo de criar um sigilo, como que foi criar este sigilo, que é um dos mais famosos que tem, né? Sim. Eu gostaria de destacar uma coisa antes, eu acho que ela é muito importante, que é a seguinte, né? Que você fala, Roberto, é que você, né, já vinha estudando Cabala há 6, 7 anos. Eu acho que uma coisa que ela é muito importante, que as pessoas, elas, né, subvalorizam, né, e não têm conhecimento justamente pelo aquilo que a gente estava falando da miopia das necessidades, é a construção de uma cosmologia clara, né, explícita, né? Então, um entendimento dessa mecânica cósmica, mesmo que esse entendimento ele seja temporário, mesmo que a gente esteja completamente aberto a mudar as nossas crenças e adotar novos conceitos e aposentar outros, etc. E tal, eu acho que é sempre muito importante a gente ter clareza né, desses mecanismos que regem a realidade. E esses mecanismos eles são tanto físicos, né, imateriais e palpáveis, né, mas eles são também energéticos e espirituais. Né? Por que eu estou falando isso? Porque para um servidor ele ter uma vida longa, ele precisa de estar pautado dentro dessas, vamos dizer assim, leis cósmicas, né? E aí um cauísta, vamos dizer assim, genérico, aleatório, ele pode virar e falar assim, não existem essas coisas de leis cósmicas, é a minha vontade que impera, então eu vou criar da forma como eu bem entendo. Ótimo. Aquele servidor ele vai ter uma validade muito grande dentro do universo pessoal daquele indivíduo, mas ele não vai conseguir dialogar com o inconsciente coletivo e com a percepção que as pessoas têm, né? Então ele não consegue se sustentar dentro da realidade objetiva, né? Ou pelo menos dentro da realidade consensual. Então, né, para que um servidor, né, ele seja público e ele consiga, que outras pessoas consigam acessar ele precisa de estar bem fundamentado dentro desse entendimento que é cultural, mas que muitas vezes ele é transcultural. Muitas vezes ele né, ele independe da subjetividade humana. Então, por exemplo, né, eu entendo que toda ação ela tem uma reverberação, ela tem uma repercussão. Né? Esse é um conceito clássico de karma. Né? Karma é ação. Então, para além daquela coisa de tudo que eu faço volta para mim, etc. E tal, aquelas crenças que se popularizaram, né, eu entendo que toda ação que a gente tem no mundo ela vai ter uma reação óbvia, né? Quer dizer, às vezes nem tão óbvia, mas vai ter uma reação direta ligada a ela. E que quando eu construo um servidor, né, eu preciso de pensar então, né, como que eu consigo alimentar essa ação, quais vão ser as repercussões dessa ação, o que pode vir a dar errado, né? E se as pessoas elas conseguem de fato acessar e alimentar aquela energia, né? Ou aquela inteligência. Então, o que é um servidor? Para quem está ouvindo, a gente não entende nada de magia do caos. O servidor ele é uma forma de pensamento, ou seja, ele é uma ideia que ela é formulada e formatada para cumprir um desígnio específico a partir da vontade daquela pessoa que está desejando. Ou seja, é uma linha de código. É uma linha de código. Basicamente é isso. Tá?
qual que é o ponto, né? Você pode ou não atribuir certa objetividade para essa ideia, né? Então você pode entender como uma inteligência externa ou não. Muita gente vai entender que é uma mera extensão do próprio magista. E, na maioria das vezes, vai ser. Porque a pessoa não tem energia suficiente para conseguir exteriorizar aquilo de si. Então, né, uma coisa é você operar com recursos que eles estão, né, que eles estão, vamos dizer assim, disponíveis publicamente. Outra coisa é você operar com recursos que eles são internos. É muito fácil você lidar com as suas ideias internas. É muito fácil você criar um servidor para lidar com um vício seu, lidar com um hábito seu, lidar com algo que diga respeito única e exclusivamente à sua psique. Outra coisa é você lidar com recursos, né, e experiências que elas são mais palpáveis e mais tangíveis. Você vai começar a lidar com recursos internos. Então, um servidor, ele é uma ideia sistematizada e formatada para que, a partir daquela alimentação por meio de vontade, você obtenha um resultado. Aí, o magista, ele vai definir fontes de alimentação. Isso é algo opcional, né? A gente hoje tem essa coisa, né, muito comum de oferecer velas, incensos e etc e tal, mas isso é né, e aí eu estou falando isso de forma muito clara aqui, né? Nem todo mundo tem essa consciência. Isso é uma mera convenção. Todo e qualquer tipo de magia é passível de operação por meio de vontade. O que acontece é que nem todos os magistas têm vontade suficiente e pura para operar, né? Então você vai ter muitas linhas mágicas que elas vão pedir, vela da Cortal, precisa de oferecer bebida, precisa de fazer... Ótimo. E até porque tem pessoas que precisam dos rituais, né? Isso vai fazer com que para dentro dela a intenção dela se transforme, né? A coisa da ritualística, né? Que ela alcance o patamar de consciência correto para operar, porque, né, a operação mágica ela não é uma operação de consciência ordinária, né? A gente chama de estado de gnose. Então, bom, o que foi o Abralas, né? Eu estava numa ordem esotérica que eu fazia parte e que ela ficava relativamente próximo da minha casa, mas na época eu não tinha carro e eu pegava transporte coletivo e eu levava assim 1h20, 1h30 para chegar lá. E eu fiquei muito descontente com isso, porque eu falava assim, cara, eu não quero deixar de vir aqui, mas todas as vezes que eu tenho que vir aqui, eu levo 3, 4 horas de trânsito, às vezes eu não consigo pegar o ônibus que eu preciso e tal, e tudo, e aquilo tava me incomodando muito. Assim, cara, e se eu tivesse um tipo de magia que abrisse os fluxos, né, que facilitasse com que eu chegasse, quase como se fosse uma sirene de ambulância que abrisse os caminhos e que, sei lá, ou o transporte coletivo pudesse chegar mais rápido, ou que eu ganhasse uma carona, enfim, que eu conseguisse chegar do ponto A até o ponto B de uma forma mais rápida. Né? E eu estava pensando nisso, já tinha umas 2, 3 semanas, estava dentro da ordem esotérica, veio o símbolo na minha cabeça. Quase como um download, assim, veio claramente e tal, eu botei no papel, falei, putz, eu vou desenvolver isso aí, e aí veio o nome, Abre Alas, Abralas, legal. Só que todo o processo meu de criação, ele nunca é imediato, eu vou pensando e desenvolvendo ele. Eu fui fazendo isso, olha, que isso possa ser um facilitador de fluxo, né, que a gente possa criar essa energia do trânsito livre, né, do fluxo livre. E aí, quando eu de fato falei assim, putz, tá feito, vão lançar isso aqui, eu comecei a ter muitos bons resultados. Então, o que às vezes era 1h30 começou a virar 50 minutos. Eu fiquei muito impressionado. Falei, caraca, tem alguma coisa muito doida acontecendo aqui, mas, sei lá, às vezes o trânsito da cidade tá mais fraco, né? Vou passar para alguns amigos que eles têm, né, também entendimento de energia, para ver o que eles falam, o que eles sentem. E comecei a passar para algumas pessoas para testarem. E as pessoas começaram a ter experiências, sim, com trânsito, mas começaram a ter experiências financeiras interessantes. Rodrigo, tive uma promoção do nada. Ou então, nossa, dá para vender uma parada há muito tempo e do nada aconteceu.
Falei, cara, isso deve ser coincidência. E sempre eu tenho essa coisa de ser multireferencial. Ou seja, eu sempre, para toda operação que eu faço, né, e que não seja extremamente pessoal, eu vou buscar, né, outras pessoas que eu confie, que eu já tenho noção de qual que é a leitura de mundo daquela pessoa, para conflitar com a minha, para falar assim, cara, não tô viajando, então, não, isso aqui não é fruto da minha cabeça e tal e tudo. E aí, criou-se um grupo para ir testando essa ferramenta sistematicamente. Então, putz, legal, né? Vamos começar a testar em várias circunstâncias diferentes. Fulano falou que está tendo sucesso financeiro com isso, né? Vamos tentar então aplicar para vendas. Vamos tentar aplicar. E aí a gente começou a entender que essa abertura de caminhos, né? Esse livre fluxo, ele não estava restrito meramente a um deslocamento de tempo e espaço, né? Mas de todo e qualquer tipo de fluxo que precisasse das coisas andarem. E aí isso criou uma problemática. Putz, mas que tipo de fluxo que pode ser de alguma forma prejudicial? Porque eu posso usar uma ferramenta para facilitar um fluxo que vai ser bom para mim, mas que vai prejudicar o meu amiguinho, meu coleguinha, né? Então, tal como na programação, você vai, né, mexendo nos códigos e ajustando as coisas e colocando, né, empecilhos e impedimentos para que outras pessoas não mexam naquele código, né, para que outras pessoas não utilizem errado aquela energia, né, para que outras pessoas, né, não prejudiquem outras pessoas, né. Surpreendentemente, essa parte é muito legal, a gente foi entendendo que já haviam algumas pré-definições. Então as pessoas tentavam prejudicar outras a partir daquela, né, abertura de fluxos, de caminhos e tal, não conseguiam, quase como se já houvesse uma inteligência intrínseca, né? E aí, essa é a parada muito doida do Abralas, que eu não consigo, nunca consegui entender ele como meramente uma parte de mim, né? Eu sempre entendi como se fosse a criação do servidor como um corpo, uma estrutura para manifestação de uma inteligência que já trabalha naquela fluidez. E muita gente vai falar, nossa, essa sinergia é muito próxima com a de Ganesha. Nossa, eu consigo enxergar Exu dentro da do Abralas. Nossa, tem um deus que trabalha com prosperidade, que ele é, sei lá, egípcio, que ele é nórdico, não sei o quê, e que a energia é muito próxima. Ótimo, então tá. Então eu tô só operando com uma roupagem diferente, uma energia que ela já é presente desde que o mundo é mundo, ou que está presente dentro do inconsciente coletivo e tal. Isso faz com que o Abralas seja meramente uma contraparte de energia de Exu, ou meramente uma contraparte de energia de Ganesha? Não. Não. Mas é uma forma de acessar essa energia por outro viés, né? E aí a gente foi criando, né, foi se criando uma comunidade muito grande ao redor do Abralas, né? E aí tem uma coisa que ela é muito engraçada, que quando o Abralas se popularizou na internet em 2016, não existia rito coletivo. Não existia rito coletivo. Isso é coisa que vocês escutam e que vem no perfil de o cartomante, não sei das quantas, vai fazer o rito coletivo de banimento de limpeza no final do ano. E o fulaninho de tal, que trabalha com Goécia, vai fazer o rito coletivo para Buni. Né? Isso nunca existiu. A gente lançou isso, e sempre de forma gratuita e acessível, para que as pessoas tivessem a oportunidade de, por conta própria, acessarem a egrégora todas no mesmo dia, no mesmo horário. Porque a gente entendia que várias intenções em conjunto, né, fortaleciam e faziam com que as intenções de uma pessoa, né, auxiliassem, intensificassem para as outras. E a gente começou não foi construir uma comunidade, porque as pessoas elas não tinham trocas íntimas e pessoais entre si, mas a gente acompanhava o sucesso, né, pessoal de cada um. Então o fulano chegava sem trabalho, num aperto cabuloso e tal e tudo, fazia ritual, voltava e falava, putz, estava desempregado há não sei quantos anos, não sei quantos meses, né, e agora estou no trabalho, que massa. Né? O outro precisava de vender um imóvel, precisava de vender alguma situação e tal,
E a gente foi acompanhando essa série de sucessos de indivíduos que a gente nunca teve contato prévio, depois não volta a ter contato, ou alguns, né, depois se apaixonam por magia, começam a estudar, mas que você vai vendo a magia se manifestando de forma clara e explícita. Então, muitas vezes, eu acompanhei indivíduos que o primeiro contato deles com magia foi através do Abralas, e que obtiveram resultados esplêndidos, e que ficaram encantados, e que aquele primeiro resultado, aquele primeiro sucesso, abriu porta para que a pessoa pudesse se interessar por outros aspectos de magia e se aprofundar. Né? E aí, né, isso é né, um dos objetivos do meu trabalho. Então, a pessoa, né, a partir de uma aproximação mágica, né, a partir da saciedade de uma necessidade explícita e objetiva dela, ela começa a ter bagagem para conseguir pensar a si mesma de uma forma mais profunda, né, e mais subjetiva. Então, é mais ou menos essa, assim, a história do Abralas, sabe? Sim, Demais, demais. Eu não imaginava que ela tinha começado. Você já deve ter falado em algum outro podcast, e ainda bem que eu não ouvi, para ser uma surpresa para mim, né? Como foi a criação dele. E fora o Abralas, que você criou, e todo um monte de gente usa, né? Estou vendo aqui, tem 500 mil comunidades e tal. Eu já participei de ritual coletivo, eu comemoro aniversário, eu faço todas essas coisas. Está chegando. E vai ter agora, né? Recentemente, vai ser Dia agora, 6. acho que é dia 6, né? Isso. Então, eu faço todos os rituais de comemorar aniversário e tudo mais. Fora ele, tem algum outros, você cria, hoje, você ainda cria no seu dia a dia os sigilos para você, ou outros sigilos, ou... Eu tenho um outro servidor que eu não uso tanto, mas que as pessoas às vezes usam e que é bem interessante, que é o Niro, né? Niro, de Onironauta, que é um servidor para facilitar viagem astral e para facilitar lembrança de sonhos, porque eu fui participar uma vez do Caos, a Jornada, né, do Luiz Z, e é um sistema muito interessante de magia do caos, só que implica que você tenha lembrança dos seus sonhos, porque né, as pessoas elas vão comparando sonhos e encontrando lugares oníricos comuns. É uma jornada muito doida e tal. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de lembrar dos meus sonhos. Então eu falei assim, putz, eu vou participar desse evento, eu vou fazer um negócio, um servidor, para que eu possa, né, lembrar dos meus sonhos, para que eu possa facilitar isso. E aí fiz, e foi muito bom, assim, eu consegui lembrar dos meus sonhos durante 2 meses consecutivos, e fiz jornada bacana e tal, e foi tão bem recebido, que as próprias pessoas de jornada falaram assim, cara, por que você não populariza isso e torna algo para que outras pessoas possam utilizar? Falei, ótimo, tá pronto aqui, eu já tinha feito para mim e tal. Lancei, e aí não tem uma comunidade, não tem rito coletivo, não tem nada, é só um servidor pronto que auxilia nisso, né? E, eventualmente, quando as pessoas, né, têm dificuldade para lembrar de sonhos, ou estão tentando fazer viagem astral e tal, eu apresento a ferramenta, mas não é a mesma relação que eu tenho com Abralas, por exemplo, que eu faço um culto diário há anos a fio, né? Então, assim, existem outras criações, mas que elas não são protagonistas e tal. E dizer que eu trabalho com servidores hoje em dia, assim, que eu faço novos servidores, não, né? Eu às vezes utilizo da sigilização, mas muito mais dentro de um trabalho energético do que como, vamos dizer assim, feitiçaria, né? Como uma coisa pontual, assim, sabe? Bacana, dentro de um ritual, né? Sim. Legal. E aí, Rodrigo, acho que para em seguida já passar para as perguntas aqui, para não acumular muitas, ainda falando, assim, eu acho que é uma diferença grande, né, entre a alta magia quanto a magia do caos na criação dos servidores, né, por conta de ser algo extremamente acessível, né, a forma de você acessar a egrégora de Abralas é muito fácil, né, no sentido do que se exige, né, diferente de outras frentes, por exemplo, da magia nuquiana,
da própria Goécia, enfim, né? Então também tem essa outra contraposição. Agora, de qualquer forma, o rito e o ritual existem, né? Para você acessar. Toda vez que você oferece algo, é uma forma de alimentar essa egrégora para ela também lhe trazer algo, né? É mais ou menos essa a lógica ou não? Não, porque não é uma ótica de troca, não é uma Troca. ótica não é uma ótica de escambo, né? É uma ótica de a alimentação, seja a vela, o incenso, o altar, ele permite com que eu consiga trazer os recursos, as qualidades dessa energia da egrégora do Ábralas dentro de mim e a partir daí direcionar a minha vontade. Então a egrégora, ela é uma ferramenta que o magista, né, o operador, a pessoa que intenciona, ela utiliza para tonificar a vontade dela no mundo. Então não é uma parada do tipo, eu ofereço e o Ábralas me traz, né? Não é uma evocação clássica, tal como numa Goécia, que você vai dialogar com o espírito. Não, é muito mais uma parada do tipo, eu acesso a egrégora para trazer essa energia, para trazer essa qualidade para minha vida e a partir dela eu operar no meu dia a dia. E aí isso explica por que tem tantas pessoas que têm resultados imediatos. Nossa, Rodrigo, eu cheguei, né, eu acendi a vela, no meio da oração eu já estava fazendo, já estava surtindo efeito, eu já senti energia e tal, né? Muita gente fala assim, nossa, Rodrigo, você me mandou os documentos, eu pensei em fazer, antes mesmo de eu pensar em fazer, o que eu queria já aconteceu e estava parado há muito tempo. Isso é real? Isso acontece? Eu falo, não acontece. Muitas vezes o A simples força da acesso... egrégora. Então, e aí, enquanto tem outras pessoas que às vezes tentam e não tem resultado de forma alguma, e por quê? Porque, né, e aí, né, esse o meu tesão com o entendimento de energia, né, existem aspectos muito desorganizados, seja na esfera psíquica, seja na esfera, de fato, espiritual daquele indivíduo, que precisam ser ordenados para que as coisas fluam, né, e aí a gente vai entrar em pormenores que não cabem aqui. Mas é isso, assim. Às vezes as pessoas podem levar para o lado da pessoa e falar assim, né, a egrégora não gostou de mim, eu não sei o que. Isso não Olha, existe. não cabem hoje, mas isso é um assunto, assim, é fundamental. Uai, legal. A gente pode voltar depois para falar só sobre energia. Super, eu acho. Eu instiguei instiguei a ter essa resposta tua, Rodrigo, porque às vezes já ouvi falar da magia do caos comparando com, por exemplo, a criação dos sigilos e a figura do servo astral com os santos, por exemplo. Né? E aí foi legal a tua explicação, porque também já separa muito bem, né? Não tem essa questão da troca, do escambo, né? Eu te dou isso, eu pago penitência, novena e coisas assim para obter algo com base no sacrifício, na troca, né? É a tua própria energia concentrando ali, fazendo algo acontecer. É a energia circulando num circuito para fazer com que aquele circuito funcione, né? Você alimentando aquilo, né? O processo mágico, ele vai valorizar sempre a autonomia do indivíduo. Então, um processo mágico bem feito, ele é um processo que ele conscientiza o sujeito tanto de si mesmo quanto do próprio processo. Existem muitas ordens esotéricas que não são ordens espirituais, elas são ordens de treinamento magístico. Então a pessoa, ela fica ali décadas e décadas e ela sai um perfeito macaco operador de ferramentas. Ela tem entendimento de fórmulas mágicas, ela tem uma série de decorebas de livros sagrados, ela tem citações de textos, mas ela não tem um insight sobre a sua própria natureza e nem consegue operar esses recursos internos. Né? O processo espiritual, ele não é um processo que ele é elaborado intelectualmente. Né? A intelectualidade ajuda a elaborar o processo, mas ele é um processo extremamente simples, intuitivo, espontâneo e acessível para todos os indivíduos. Tanto que você tem uma série de relatos de indivíduos que eles se iluminam sem ter acesso aos textos
clássicos, né? Tanto que você tem uma série de biografias de santos que eles simplesmente professam o catolicismo e de alguma forma eles são canonizados. Então não é um processo que ele é rebuscado intelectualmente, talvez ele seja rebuscado emocionalmente, mas muito mais existencialmente, né? E o fazer da magia elegante é um processo que traz essa conscientização do sujeito sobre si mesmo. Mas tem muita gente que opera magia e continua sendo ignorante acerca de si próprio, acerca de seus próprios processos, né? E o processo com Ábralas, ele é justamente um processo que vai fazer com que o indivíduo se implique dentro dos processos e dos caminhos deles. Então, a fórmula para se obter fracasso com Ábralas é automatizar os fluxos. É falar assim, ó, eu preciso que isso aqui seja resolvido, vou acender vela aqui por 40 dias, as coisas vão se resolver e foda-se. Não vai dar certo, né? Agora, o que acontece? Qual que é a fórmula do sucesso com ele? Pô, vou fazer isso aqui por 40 dias e vou sentar e entrar em um estado de meditação e pensar sobre essa situação que eu tô pedindo. O que eu posso fazer para melhorar? Então, putz, vou usar o Ábralas para ter mais audiência no meu podcast. Ótimo. Se eu sentar ali para meditar todos os dias, vai começar a vir um monte de insights. Nossa, eu posso chamar tal pessoa. Nossa, eu posso, né, implementar esse aspecto. Nossa, e se eu fizer esse tipo de comunidade desse jeito? E aí, essas ideias que elas parecem vir do nada, né, elas são uma forma de você entrando em contato com esse fluxo livre, né? Então, implicar-se no próprio processo de crescimento. O que as pessoas não querem fazer, o que a gente quer hoje nessa nossa contemporaneidade é justamente automatizar os nossos processos. A gente não consegue automatizar a nossa espiritualidade. Fazer isso é justamente nos restringir. Então, se a gente está falando que a magia do caos é um aumento de possibilidades, é entender que a gente precisa se implicar e se responsabilizar diretamente pelas nossas necessidades, né? E não tentar, de alguma forma, criar inteligências artificiais que elas, né, lidem com responsabilidades que elas são, né, pessoais e por demais humanas, né? Perfeito, Rodrigo. Não, fantástico. Só para explicar a minha cara, porque de repente as pessoas vão ver minha cara aqui, e porque eu sei que geralmente as pessoas pensam um monte de coisa das caras que eu faço. Não tem nada a ver. Eu tô achando sensacional. Entendi absolutamente tudo. Eu tinha certeza Tá? que você ia falar. Entendi absolutamente tudo, mas me falta a visão prática de como é o processo. Tá. Então, por exemplo, né, você citou ali do Ábralas que veio como um download, né, e tudo mais. Mas vamos dizer, não você, eu, começando hoje, tentando fazer esse procedimento. O que eu precisaria? Eu teria um objetivo, primeiro de tudo, que é o que eu gostaria de obter. Se for aqui no caso do podcast, por exemplo. Esse sigilo, né? Como é que eu tenho que pensar nesse sigilo? Como é que daí eu jogaria ele nessa espécie no servidor, né? E como que seria na prática, assim? Hipoteticamente, não precisa falar de algo que não possa ser dito. O sigilo, ele é um símbolo, né? Então esse símbolo que está de marca d'água, né, aí em cima de mim é o sigilo do Ábralas, né? O sigilo, Alexandre, ele é um hiperlink. Ele é um hiperlink. Então, você tem um link, você clica com o mouse, você é direcionado para um outro site. O sigilo, você clica com a consciência, seja com os olhos, seja tátil, seja paladar, etc e tal. Você acessa um manancial de energia. Se a sua consciência ela é lubrificada, ou seja, você está com um hardware, né, refinado e bacana, etc e tal, automaticamente vai rodar aquele hiperlink e você vai ter acesso àquela energia e você vai conseguir operar naquele site. Mas pode ser que você seja com uma máquina que ela seja muito travada. Pode ser que você tenha uma consciência que ela tem muitos preconceitos, dúvida, insegurança, etc e tal. Então você vai olhar para aquele símbolo e pô, legal, mas será que vai funcionar mesmo? Então, talvez ele não te leve diretamente para a página ou demore para carregar. Mas uma vez que você está naquela página, é como se você tivesse acessado
sei lá, uma ferramenta na web, né? E aí, na ferramenta, você digita, né, tal como você acessa uma inteligência artificial, desejo implementar o meu podcast. E aí, automaticamente vão surgir resultados, né? Então, tem pessoas que elas vão ter uma sensibilidade energética, elas vão olhar para aquele sigilo, elas vão acender a vela, elas vão sentir, nossa, meu corpo esquentou, nossa, eu estou sentindo uma claridade muito grande. Tem pessoas que elas vão ter uma sensibilidade intelectual, nossa, tá vindo um monte de ideias na minha cabeça, nossa, minha cabeça tá mais leve, nossa, tem pessoas que elas vão ter uma sensibilidade emocional. Putz, eu tava com preguiça, eu tava num marasmo, eu acendi essa vela e de repente eu tô muito animado, eu tô muito disposto. Tem pessoas que têm sensibilidade corporal. Eu tô dando exemplos reais de qual que é a energia do Abralas. Então, é uma energia que ela é quente, é uma energia que ela é entusiasmante, né? Ela traz esse ânimo, ela traz essa disposição. É uma energia que traz insight, que ela traz clareza mental, mas mais do que tudo, ela traz aquele estado de euforia, de você ter muitas ideias e querer colocar em prática, né? Então, cada pessoa vai perceber isso de uma forma diferente. O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas não têm noção de que o que elas estão acessando é, de fato, uma energia nova. Então, elas falam assim, é só uma sensação diferente, né? Com o tempo, você vai percebendo que, putz, sentei por 40 dias para fazer isso. Todas as vezes que eu sinto meu corpo esquentando. Todas as vezes que eu sento, vem um monte de ideia na minha cabeça. Todas as vezes que eu... Ou então, nossa, por 3 semanas vieram um monte de ideias na minha cabeça. Hoje eu sentei e parece que eu não conectei. A gente entra num outro pormenor. Putz, não, pera, tem alguma coisa que está me preocupando, ou então dormi mal essa noite, ou então, nossa, fui num lugar ontem que estava pesado, voltei carregado, não estou conseguindo conectar. Ah, então tem essa função da conexão, nem sempre é entende? Sim. Mas o ponto é, né, é muito mais simples do que a gente imagina, e a simplicidade, muitas vezes, é um obstáculo. Porque, putz, como assim? Eu só vou sentar, acender uma vela, olhar para esse símbolo aqui e as coisas vão começar a acontecer. Bom, se a simplicidade for um obstáculo, a gente pode dificultar. Vamos fazer um ritual de banimento primeiro, a gente prepara o ambiente energeticamente. É adequado, vale a pena. Para quem está ouvindo, para quem tem esse entendimento, vale a pena fazer uma limpeza energética do ambiente primeiro. Né? Deixa eu sentar e fazer uma meditação prévia para eu esvaziar minha cabeça. Aí eu vou acessar o símbolo. Entende? Então, a gente pode criar formas de ritualizar e de tornar o processo mais refinado e mais direto. Mas, em geral, quando você tem proficiência energética, igual, né, modéstia à parte, é o meu caso, eu simplesmente sento, olho para o símbolo, consigo conectar e direciono. Né? Se eu precisar de fazer uma operação mais delicada, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer toda essa preparação prévia, eu vou me ajustar, eu vou tomar um banho e tal, e a partir daí eu vou fazer a operação que eu preciso fazer. Mas pode ser simples como olhar para uma figura e intencionar o que a gente quer. Entende? Entendi. Doideira. Perfeito. Não achei doideira. Não achei doideira e eu ia até comentar assim, que daí você falando isso, o bizarro é que eu tô sentindo a minha cara quente aqui, desde o início. Desde o início aqui, quando eu entrei, o Luciano já tinha colocado esse símbolo aqui, né? Eu olhei e tal. E daí eu tô, normal, não tô me sentindo, não tem, mas eu sinto calor na minha cara, é ridículo, sabe? É isso. Tanto que eu tirei o boné, eu tava de boné antes, parecia que tava começou a fazer muita pressão aqui, assim, na minha cabeça. E pro Alexandre... Boné. E ó, dá pra ver até a diferença de cor, olha aqui, ó. Tá rosadinho. Que legal, que legal. Muito bacana. Bizarro. E olha que pro Alexandre falar de calor é fácil até, porque ele mora em Foz do Iguaçu, né? Não, pô, pra estar mais quente que Foz do Iguaçu, isso tem alguma coisa mística acontecendo. Que legal, que legal. Legal. Rodrigo, vamos então para algumas das perguntas que assim que a gente começou a live já começaram a pipocar aqui. Oba. Vou colocar na tela, tá? Legal. O João Gouveia pergunta: a atual psicologização da magia está trabalhando o avanço do trabalho iniciático, está atrapalhando, eu acho que ele quis dizer, o avanço do trabalho iniciático teúrgico dos magos modernos?
Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa de definir, né, o que é um trabalho iniciático teúrgico, né, que é justamente esse trabalho que a gente fala, né, na alta magia do indivíduo em comunhão com o sagrado, né. Então a gente falou que existem ordens esotéricas que elas vão conferir meramente um treinamento mágico para o indivíduo e que existem ordens esotéricas, sistemas que eles vão estar comprometidos de fato com a realização existencial do indivíduo, ou seja, iluminação, ou seja, né, tornar-se super-humano, né? Isso seria um trabalho iniciático. Então, o trabalho iniciático, né, o trabalho de quem passou pela iniciação, né, o trabalho de teurgia, né, é esse trabalho de comunhão com o sagrado, né, de tornar-se divino. E quando então o João pergunta, né, se essa psicologização da magia ela está atrapalhando esse avanço desse trabalho, eu entendo que, né, de uma certa forma, sim, porque atrapalha o entendimento, né, dessa dinâmica energética. Mas eu acho que o trabalho iniciático ele advém muito mais do compromisso, né, do indivíduo consigo mesmo do que da visão de mundo dele, né? Então eu acho que isso é meio irrelevante, né? Eu acho que eventualmente dentro de um trabalho iniciático coerente e contínuo, essas diferenciações conceituais elas vão se desfazendo e as pessoas elas vão criando formas de lidar com a interpretação simbólica do mundo, independente de acreditar se está tudo interno, ou se as coisas são todas externas, ou se é um misto de interno com externo. Essa é a minha resposta. Boa. Vamos para a próxima, do Walter Santos. Que tipo de anotação o Rodrigo faz no Diário Mágico? Peraí, no diário, já aproveitando, vamos daqui a pouco entrar no podcast Diário Mágico. Se é do dia da semana, lua, horário, arcano regente do dia, se leva em conta. Redução teosófica do dia ou elementos utilizados. Que legal, que pergunta interessante. Bom, eu, né, pratico o diário mágico e eu anoto no meu diário todos os dias. Então, eu anoto de manhã e de noite, né? Normalmente, pela manhã, as anotações que eu faço, eu coloco sempre a hora, o dia da semana, a hora, os graus astrológicos do Sol e Lua, porque é algo que às vezes me ajuda a entender como é que vai ser aquele dia e tudo e tal, e faço a anotação do meu sono, né? Eu dou uma nota para minha noite de sono, de 1 a 10, né? E isso é um dos grandes oráculos que me leva a entender essas coisas tão bem. Então, se o meu sono está entre 6, 7 e 8, tá tudo normal. Se eu tenho um sono abaixo de 6 por 2, 3 dias seguidos, eu sei que tem alguma coisa que está errada que eu não estou vendo, né? E aí, pela qualidade do meu sono, eu consigo mensurar a qualidade da minha energia, do meu humor e tal, né? Então isso é uma coisa que eu anoto sempre. E eu dou nota também para as minhas práticas, porque eu sempre faço as práticas, mas às vezes eu faço práticas que eu não estou tão conectado, não estou com tanta atenção, né? Então eu avalio elas entre 1 e 5. E aí, se eu passo assim, uns 2, 3, 4, 5 dias, né, com notas abaixo de 3, eu falo assim, cara, eu estou muito desconectado, eu estou meio né, fazendo as coisas no automático, deixa eu parar aqui um tempo para focar um pouco mais. É lógico que tem algumas pessoas que vão falar assim, cara, o ideal é você fazer as práticas 100% sempre, porque se você está tentando que dar nota, então porque você está fazendo as coisas meio pros cocos e, né, tá virando um automatismo. Mas é inevitável que com 7, 8 anos de prática diária, como é o meu caso, chega num momento que vai se tornar uma coisa automática. Então, essa forma de avaliar as práticas me ajuda a inferir, né, o estado da minha consciência durante a execução desse processo prático. E aí eu anoto as práticas de manhã e de noite. De noite eu não anoto, né, nem sol, nem lua, nem nada do gênero, nem o dia da semana, porque é o mesmo dia. Então,
é uma mesma página para as entradas de manhã e de noite, e aí eu vou fazer as anotações, né? De manhã eu falo sobre as minhas expectativas do dia, sobre algum sonho que eu tive, sobre algo que me vem à mente pela manhã, e de noite eu descrevo como é que foi o meu dia, né? E quando tem situações extraordinárias, aí eu vou descrevê-las. Então, sei lá, às vezes eu estou no consultório e apareceu alguma pessoa com uma situação muito muito diferente, né, muito inusitada, né? Então eu vou descrever, né, essa situação e às vezes eu vou falar assim, olha, preciso pesquisar mais sobre esse determinado assunto, então eu vou fazer inferências, olha, acho que essa situação ela não está resolvida, eu preciso de ter mais empenho de tal e tal. E aí eu abro um bloco de notas à parte para as coisas que eu preciso estudar, para as coisas que eu preciso me empenhar, para que eu preciso de trazer retorno para aquelas pessoas e tal. Então, geralmente, a minha anotação no diário é essa. Eventualmente, existem circunstâncias que eu vou fazer, sei lá, um ritual meu próprio, por conta própria e tal, né? Aí eu vou abrir uma aba extraordinária para descrever como é que foi, né, quais foram os resultados, né, e tudo. Mas a minha anotação diária é, né, do cotidiano Essa. e da forma como eu me sinto. Legal. E aí o Walter ainda complementa, né? Ele pergunta se anota antes e depois da prática, quando em ritual. No dia a dia, nas práticas, eu sempre anoto depois delas, Tá. né? Porque são as mesmas práticas todos os dias e tal. É, quando quando eu vou fazer ritual extraordinário também sempre depois, nunca anoto antes. Se eu anoto antes, é só a anotação do início do dia, mas eu não tenho essa prática de fazer um parâmetro prévio à prática, não. Boa. E aí, Rodrigo, uma pergunta minha, que já que a gente está tocando nesse assunto, né? Eu lembro que você em algum podcast, quer dizer, eu acredito que tenha ouvido isso, você também distingue aquilo que você anota com até a diferença de cor. Não foi você que já comentou isso, né? Sim. Com base no conteúdo, a cor que você vai usar da caneta ou do lápis, né? Isso. Então, meu diário é físico, né? Eu anoto em cadernos mesmo, e aí, Uhum. quando eu tô anotando coisas cotidianas, eu anoto com caneta azul comum qualquer, mas quando eu tenho alguma coisa que é extraordinária, que eu preciso dar mais atenção depois e tal, eu anoto com canetas vermelhas, ou quando é um insight muito grande, que às vezes eu preciso transcrever para um outro lugar, né, eu uso uma caneta de cor preta, e isso ajuda depois né, quando você tá passando o olho, você ir É, identificando, né, esses não highlights. como diário, como prática de um diário mágico, né? Mas eu sou uma pessoa de escrever. Ah, Então, tudo que eu passo, eu ainda sou muito analógico nesse aspecto, mesmo sendo um cara que trabalha com tecnologia, né? E eu depois é que fui entender que é uma prática que eu realizo, eu acho que funciona também para o diário mágico, primeiro, né? O magista, ele também trabalha com símbolos, então dentro do teu diário devem haver diversos símbolos, e até onde você coloca ele, eu pelo menos, quando preciso recordar de algo, eu recordo visualmente da onde está no caderno, né? Em que porção está, em que sim. folha está, se é lado esquerdo, direito, tudo isso. E aí acredito que para você, pela sistematização que você comenta conosco, você também deve ter até essa organização visual por conta das Total. anotações, né? Total, total. E os formatos fazem muita diferença para mim, assim. Então, né, tem esses formatos de entrada, de o que vai escrever no cabeçalho e tal e tudo. Então, quando é muito texto, né, encaixa assim, sequencialmente, eu sei que a descrição, às vezes, de um evento, e aí, né, eu sei que eu preciso dar mais atenção ou não. Né, a gente vai ganhando intimidade com o diário. Às vezes a gente nem sabe falar tanto da nossa intimidade, mas é algo que é um formato que a gente cria pra gente, né? Para nós mesmos. E aí o Walter ainda traz, acho que da sequência aqui dele é a última. Pergunta se você é do tipo que depois de um tempo revê os registros e faz cálculos estatísticos, assim como você falou dos sonhos, as notas dos sonhos, alguma coisa assim, para saber o que dá certo e o que não dá, levando em conta todos os aspectos observados, dia, hora, lua.
Não, até que não. Não? Eu faço poucas revisões de diário. Agora, o que que eu faço, né? E aí vocês estão começando a ver que eu sou uma pessoa muito metódica com né, as minhas avaliações, porque eu tenho também não é um planner, porque não é planner, mas eu tenho tá aqui, ó. A minha folha de 2025, tá? Isso aqui é o meu calendário de 2025, que tem 365 dias, começa no dia do meu nascimento, né? E vai até o dia do meu nascimento de 2026. E que tem, em amarelo, são todos os domingos do ano, né? E aí você tem, né, os diazinhos. Então, aqui eu vou marcando os eventos principais. E aí aqui eu tenho as fases da lua, eu tenho os dias que eu vou dar curso, quando eu vou viajar, né, eu faço a marca. Então chega no final do dia, né, agora no dia 31 de dezembro, eu olho para esse papelzinho do meu ano passado e eu sei exatamente quantos dias eu tive fora de Belo Horizonte, eu sei exatamente quantos cursos eu dei, eu sei exatamente quantas palestras eu dei, né, e assim, ficam todos os rituais coletivos do Abralas marcados. Então eu sei exatamente quais que foram. É físico. É físico. O Porque eu negócio é olho físico. e aí eu tenho uma síntese do meu ano. E aí sim, esse papelzinho eu vou comparando com os anos anteriores, porque eu vou marcando hábitos também. Então, né, enfim, né, tem algumas marcações de coisas que eu vou acompanhando e que eu vou vendo a evolução ano a ano, que eu vou vendo a minha forma de lidar com a minha vida pessoal. E aí isso eu comparo e crio parâmetros. Mas dia, hora, lua, nem tanto. Né? Não é uma coisa que eu observo tanto no diário em si, sabe? Entendi. Legal. Aí, então, tivemos a última do Walter. Vamos para o João Gouveia. Pergunta. Acho que, esse Acho que ele já fez, ele repetiu. Já. Vamos ver. Luciano Garcia, ouvir o vídeo você fazendo um banimento. Eu tenho um punhal daquele, gostaria de ter um grandão. Que Que legal. é um vídeo maravilhoso teu, né? Do pentagrama, né? Do ritual menor do pentagrama, né? Exato. Para quem tá ouvindo aí e tiver curiosidade, pode dar uma olhada lá, né? Tem gente que acha aquele vídeo muito complexo. Não, Rodrigo, eu assisti várias vezes, não consigo fazer. Tem outras pessoas que acham muito simples. Nossa, né? Salvou minha vida, aprendi a fazer com você e tal e tudo. Eu tinha a ideia de fazer demonstração de outros rituais, né? No canal e tal, né? E comecei a receber um monte de pedidos de pessoas. Ai, faz o banimento, não sei das quantas, faz o ritual, não sei das quantas. Mas eu não concordava com aqueles rituais. Eu falei assim, cara, eu não vou fazer uma demonstração no meu canal de um ritual que, para mim, é inefetivo ou que, né, vai lidar com forças que não são as forças que eu lido. Então, eu me reservo o direito de publicar única e exclusivamente aquelas paradas que eu acredito que, mas ia dar muito mais like, mas ia ter um público. Não estou interessado nesse público, não estou interessado em like, estou interessado em construir a minha obra e ela tem uma coerência muito clara que né, as coisas que eu acredito e que dão certo para mim. Ponto. Né? Perfeito. E o punhal? Fala pro Luciano onde você comprou, que é porque ele tá querendo saber. Se é que foi comprado, como é que é? Cara, como chegou? Qual a história do punhal, né? Eu não sei, eu acho que eu comprei numa loja online qualquer, assim. É um punhal que ele é bonito, mas ele, tipo assim, não seria o modelo que eu escolheria hoje, assim, sabe? E assim, particularmente, eu prefiro muito mais fazer os rituais de mãos nuas, né? Do que com armas mágicas. Até tenho muitas armas mágicas, tem algumas facas feitas, né, próprias para mim, né, confecciono muitos objetos, mas confecciono muito mais num processo de autorrealização do que, né, de fato, para utilizar aquilo, sabe? Eu acho que a confecção mágica, ela ajuda a assentar a energia em si. O que não implica que para você acessar aquela energia, você precisa de usar os objetos. Né? Então, criar o pantáculo, né, consagrar a adaga, né, lidar com a taça, vai fazer com que aquela energia ela, se harmonize com o indivíduo. Mas eu não vejo necessidade de usar ativamente e cotidianamente as armas, senão em rituais específicos, extraordinários, assim, é uma visão que eu tenho, sabe? E eu lembrei agora uma coisa.
Desse livro que eu mencionei lá, O Diabo para Principiantes, eu tinha comprado ele junto com um outro livro que era sobre magia. E misteriosamente, ambos, os dois livros sumiram. Tá? Logo depois de ter acontecido todo esse negócio do Gulan e etc., eu fiquei uns dias sem tocar nesse livro nem nada, fiquei até com receio de pegar nele. E ele estava no meu guarda-roupa, onde eu guardava os livros todos que eu tinha, né? Todos no mesmo lugar no guarda-roupa. Passado um tempo, não achei mais. Eles sumiram. E lá dizia a respeito desses os materiais usados, né? Sim, Você também segue isso, por exemplo, que os materiais não podem ser materiais sintéticos, que teria que ser materiais, ou não tem nada a ver isso é coisa de só para ritualizar mais tudo e acabar dificultando, né? Por exemplo, dizia, você vai fazer uma varinha, por exemplo, uma vara mágica mesmo, né? Uma varinha mágica tinha que ser lá de todo material, o cor, posso colocar um cordame nela, tinha que ser de material também natural. Tem isso? Existe isso? Alexandre, essa é uma discussão boa, tá? Tem algumas pessoas que elas vão defender que existem alguns tipos de materiais que eles não são bons condutores energéticos, tá? Eu concordo, tá? De fato, existem materiais que eles não são bons condutores energéticos, mas isso não impede que esses materiais eles possam, né, ainda que eles não sejam bons condutores, que não possa ser plasmada energia sobre eles. Então, dá para se consagrar algo de plástico, né? E portanto, dá para se utilizar plástico dentro de prática ritualística. Então, vão haver pessoas que, dentro dos paradigmas delas, vão buscar um nível de pureza e refinamento que é né, muito grande, né, muito intenso. E outras pessoas que vão ser mais vão relativizar mais as práticas. Então, por exemplo, eu sigo uma escola que é a escola do Cura Prânica. Na Cura Prânica a gente utiliza alguns cristais. Deixa eu ver se eu consigo trazer um aqui para a gente ver. Ó, a gente tem alguns cristais, tá, que eles são multifacetados, eles têm ponta e eles têm, né, uma outra ponta abaulada. Na cura prânica, esse cristal ele tem que ser 100% limpo. Então ele não pode ter né, essas incrustações. Um laser de quartzo desse tamanho, né, com essas incrustações, ele está em torno de 500, 600 reais. Um laser completamente limpo, ele está em torno de 4, 5, 6 mil reais. Então, é um valor muito diferente. Mas a efetividade, né, do processo final não muda tanto. Né? Não muda tanto se você tem um laser totalmente limpo ou se você tem um laser que ele tem algumas incrustações. Então, a meu ver, né, você tendo a ferramenta e tendo a formação energética, você consegue complementar muito bem. Agora, tem pessoas que elas não têm uma formação energética muito boa e elas vão complementar com um preciosismo. Então, elas vão falar, os materiais eles têm que ser todos orgânicos, e tem que ser consagrado dessa forma, tem que ser feito daquele jeito. Não estão erradas dentro do paradigma delas. Não quer dizer que os outros que utilizam Durepox, plástico ou que usam, sei lá, pedras incrustadas, estão errados. Né? Eu não consigo ter, sei lá, 5, 6 lasers de cristal completamente limpos no dia a dia, por quê? Eu trabalho com os gatos, meus gatos jogam isso aqui no chão e quebram. Se quebrar a ponta do meu cristal completamente limpo, eu fico louco, né? Então, para mim é muito mais útil ter uma coleção de cristais que eu posso utilizar no dia a dia e que vão servir muito bem, do que ter aquele refinamento, aquele prestígio de quem, né, vai ter um bibelozinho assim. Entende? Sim. Perfeito. Mas, né, é isso, assim, magia cerimonial, ela é uma magia, vamos dizer assim,
ela sempre foi um tipo de magia aristocrática, né? Ela sempre foi algo para classes dominantes, né? Porque o conhecimento ele era inacessível e muito caro, né? Então, a prática cerimonialista, ela muitas vezes é uma prática fetichista, né? Muitas vezes o praticante ele vai investir somas muito grandes de dinheiro porque o design é bacana, porque quem fez é o artesão de não sei das quantas, porque o material é a pele de leão da África, não sei das quantas. Então, existe espaço para essa projeção fetichista que não é um processo espiritual, não é um processo mágico, mas ele é um processo colecionista. E aí tá ótimo, né? Tem indivíduos que eles expressam seus hobbies, né? Tem muita gente que coleciona livros raros de magia e que não são praticantes. E aí, né, esse mercado abre espaço para, né, isso pessoas também. diferentes. Sensacional, assim. E eu ia comentar com o Rodrigo, né, que ele trouxe a planilha ali do ano dele. Aquilo de longe me pareceu uma planilha dos nomes enoquianos ali, né? As tábuas, né? Muito parecido. Eu, ao longo do tempo, fui adquirindo, e essa é uma das coisas que eu gosto muito, assim, adquirir ferramentas que me deem mais parâmetros para compreender a flutuação da minha expressão no mundo. Eu entendo que essa é a forma da gente ganhar mais autonomia, né? Eu sentia o tempo todo que a minha consciência ela flutuava no cotidiano e que eu não, eu lembro, né, nessa época do início dos meus estudos mágicos, de eu sentir saudade da pessoa que eu era quando eu era mais novo, de eu sentir saudade da bondade inata que eu tinha, da ingenuidade para com as pessoas, da capacidade de não julgar o outro, e de eu falar assim, putz, tô mais velho, tô mais maduro, adquiri muito conhecimento, mas sacrifiquei muito da minha natureza interna. Quanto mais eu vou perder ao longo da minha vida? E uma preocupação muito precoce com a dessensibilização e com o pessimismo que a gente vai adquirindo ao longo da idade. Eu falei, eu não quero me tornar um velho rabugento, eu não quero me tornar uma pessoa né, caricata que a gente vê por aí e que perde esse encanto. Como que eu posso fazer para administrar as minhas qualidades e minhas características? E aí eu comecei a usar esses recursos de anotação, né? Teve época que eu dava nota para o meu humor, né? Que eu descrevia as minhas emoções e sensações, que eu descrevia a minha relação com as pessoas e como que eu me sentia em relação a elas, para eu conseguir entender como que era a minha performance emocional, como que era a minha troca com os demais. E isso, né, para quem está olhando de fora, pode parecer uma coisa muito metódica, mas era a forma como eu sabia lidar com a minha relação com o mundo. E isso me deu um conhecimento muito grande de mim mesmo, né, da forma como eu lido com cada circunstância e como que é o natural para mim, né? Então, não o ideal, porque eu não tenho essa pira de assim é perfeito, mas o que funciona para mim e o que não funciona? Quais são os gatilhos do meu ser, né? Quais são os estados de consciência que eles são mais aprazíveis e quais não são? Quais circunstâncias que engatilham esses estados. Então, né, essas planilhas e essas anotações, elas me ajudam o tempo todo a entender qual que é a manifestação ideal da minha consciência. E aos poucos eu fui entendendo que existem estados de consciência que eles só se manifestam quando você tem um bem-estar em vários âmbitos da sua vida. Então, sua vida material e financeira está ótima, sua vida emocional, né, com parceiros, com amigos, com familiares está ótima, né, a sua vida espiritual está ok. Aí você começa a ter alguns insights que antes eles eram inacessíveis. Nó, que massa! Aí eu comecei a perceber uma coisa. Putz, antes eu tinha uma produção muito profícua de escrita. E o que engatilhava a minha escrita era a insatisfação. Era a falta de bem-estar. Era sempre que eu estava... E eu falei assim, cara, eu não quero escrever como uma válvula de escape e como algo que é terapêutico. Não. Eu quero que a minha escrita ela possa traduzir esses estados de consciência elevados e que muitas vezes estão inacessíveis no dia a dia. Então, pera.
Se para eu melhorar o meu estado de consciência eu preciso sacrificar a minha criatividade literária, vamos fazer isso. Eu vou mudar e vou criar outras formas de trazer essa criatividade literária. E isso foi uma grande virada de consciência na minha vida. Eu falei, putz, então tá. Então agora a gente vai produzir sob uma nova ótica. Não numa ótica de deságue, né? Não nessa coisa do transbordar, mas sim numa ótica mais consciente de tentar exprimir algo que é inédito para mim. Sabe? Então, né, para algumas pessoas pode parecer que eu sou um pouco, né, de novo, né, metódico e tal e tudo, mas são formas de conseguir mensurar o invisível, sabe? Sim, perfeito. Perfeito. E Nós você sabemos tirou o Ábralas, né? Tirei. Quer que eu ponha? E eu tava sentindo mais refrescado aqui. Ah, Eu tô te falando. Cara, não, assim, ó, de repente tá. Olha só, tipo, ó, puxa, olhei na tela que deu aquelas Cadê? mudanças assim, daí falei, olha Onde só, está? sumiu o negócio, sumiu o sigilo e os céticos dirão que foi o seu inconsciente, o meu inconsciente que fez, né? Inconscientemente eu percebi que o sigilo havia saído da tela e que daí meu, né, inconsciente projetou isso e me deixou, olha a cor já mais já menos, mais menos Mais vermelha, tênue. mas eu senti assim, tipo, eu tô mais fresquinho, do nada, daí eu pensei, olhei pra tela e falei, tá faltando alguma coisa? Olha só. Se eu olhar para aquilo ali e sentir um desconforto, se eu olhar para o sigilo, né, e sentir um desconforto, o que isso pode significar? Tipo assim, tô errado, tô energeticamente mal posicionado, tô desequilibrado, alguma coisa assim? Olha, existem muitas entidades e muitas inteligências que possuem sigilos que só de olhar para eles a gente sente um mal-estar. Então a gente possui uma espécie de inteligência interna, né, que nos ajuda a julgar a nossa interação com aquela energia, com aquela inteligência. O que a gente não pode achar? A gente não pode atribuir que o nosso julgamento ele é um julgamento objetivo, ou seja, porque eu me senti mal em relação àquele sigilo, aquele símbolo, aquela inteligência, aquilo é ruim. Eu posso atribuir da seguinte forma: opa, aquilo não faz bem para mim agora, ou então, opa, eu estou em desconformidade com aquela energia e com aquela inteligência neste exato momento. Então, se a minha vida está toda travada, né, e eu estou despreparado, eu posso olhar para um sigilo do Ábralas e sentir um mal-estar, porque eu posso sentir uma ânsia muito grande de, não, vou resolver isso tudo. Né? Agora, por outro lado, eu quando, né, tenho contato com alguns dos sigilos dos entes goéticos, eu sinto que aquilo mexe com sombras que eu não gostaria de ver à tona. E aí você vê muitos relatos de muitas pessoas que só de folhear esse tipo de literatura, elas acessam essas inteligências e depois sonham à noite com elas. Então, da mesma forma que você teve esse sonho com essa figura no telhado da sua casa, só que você fez um ritual, tem muita gente que consegue acessar essas inteligências meramente por folhear os livros e olhar, né, essas imagens e esses símbolos. E não é uma coisa do inconsciente, é uma coisa que geralmente que de fato criam-se links, né, vínculos energéticos a partir desse contato meramente visual. Né? Então, sim, né, eles engatilham sensações nossas que muitas vezes a gente não sabe explicar, e que a gente precisa de avaliar depois para entender o que aquilo significa, sabe? Boa. E o Seraf colocou lá, o último que tá aqui não é só, ele colocou, e quando falou do Gulan, piscou a luz da Roberta? Ou foi impressão minha? Não, aí foi a impressão dele. É que como eu tô mudando de tela, então parece que a luz pisca, mas assim, começou a cair uma tempestade aqui, eu tive que até parar. E o que... bom, vamos lá. Eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas eu queria, para até pelo caminhar aqui da hora,
eu queria, e por isso que eu tirei o sigilo aqui, que é fazer a conexão, né, Rodrigo? Assim, você, então, esse ano completarão os seus 5 anos de Diário Mágico, né? Eu acompanho tudo. E a gente tem lutado aqui dentro do canal para também ter um espaço, obviamente não é igual, mas assim, de poder receber os relatos de sobrenaturalidade das pessoas que nos seguem, né? Eu sou fascinado pelas experiências individuais, como as coisas acontecem. Da tua forma, muitas vezes de pessoas que estão envolvidas, seja com a magia do caos, com outros estudos energéticos teus, né? Mas é algo muito rico do teu podcast, é essa questão das experiências das pessoas que você conhece, das pessoas que te ouvem, né? Isso surgiu dentro do podcast como uma referência natural, talvez recebendo muito dessas pessoas, ao ponto de você transformar isso numa porção do teu podcast, o relato dessas pessoas, ou foi já alguma coisa intencional que você buscou? Foi intencional e, né, tem um porquê, né? No consultório eu conto muitas histórias minhas pessoais, e eu vivencio coisas que elas são completamente inimagináveis e que eu falo, putz, essa coisa que eu tô vivendo, eu e essa pessoa, é muito mais interessante, muito mais legal do que muita da literatura que eu já consumi sobre esse assunto. E aí eu falei assim, putz, tem coisas que acontecem aqui que outras pessoas tinham que saber, mas eu não quero expor essa pessoa, eu não quero expor essa vivência. E aí, quando eu comecei o Páginas Abertas, eu já tinha essa ideia. Então, vão ter alguns temas que eu posso pedir para que alguns pacientes possam compartilhar essas histórias, ou eu posso pedir, né, a permissão deles para que eu compartilhe essas histórias ali. Então, eu já sabia que eu ia contar uma série de histórias minhas que não cabiam no Diário Mágico. Eu falei assim, cara, se eu tenho histórias sobre esse tema, outras pessoas também têm histórias. E pode ser legal de ouvir essas histórias para comentar e para a gente ir fazendo essa coxa de retalhos. Então, né, foi um convite aos ouvintes, né, para essa participação, para a gente ter perspectivas diferentes, né, de outras pessoas que, né, que complementassem o processo, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante que foi se criando uma espécie de identidade. Então, nos Páginas Abertas, que né, são lives que acontecem uma vez por mês, a gente tem assim algumas vozes fixas que participam, ou toda edição, ou a cada 2 edições, ou sempre que tem algum tipo de, né, de relato relevante, né? E aí foi criando uma identidade que parece que existe uma bancada fixa, né? Ela não é fixa, ela é rotatória, né? Essas pessoas, elas, né, participam voluntariamente. Eventualmente eu falo assim, fulano, você tem uma história sobre isso, isso e isso, né? Me manda, vai ser muito bom e tal. E eu vou conseguindo compor um roteiro, né, em cima das experiências dos outros. Mas o que é muito interessante é que às vezes o relato da pessoa me permite justamente aprofundar em alguns aspectos do tema que eu não teria como se não fosse aquela chamada, né? Então vai se criando as conexões ali, né? Isso, né? Vai dando mais profundidade pro tema, assim, e isso fica é muito legal. muito visível, fica muito claro, e isso que você falou, né? Você até brincou, né? De parecer metódico, mas isso fica muito claro em quem te ouve, né? Da organização que você leva à criação do teu conteúdo, né? Na organização, que é tudo muito fluido, né? Eu vejo um episódio teu, escuto, na verdade, um episódio teu com início, meio e fim, né? Você contextualizando, você entregando, muitas vezes quando é o caso dessas lives, né? Das Páginas Abertas, e aí concluindo aquele pensamento, né? Então é muito nítido, e para nós aqui, até fazendo conexão com o que você falou agora há pouco, né? Então toda essa organização do escrever, do processo, pode ter certeza que pelo menos para mim, para o Alexandre e para a Roberta passa a ser agora, por conviver mais com a gente, todo o processo de organização para nós que somos autistas, falo eu e Alexandre, é muito comum.
essa necessidade de organização e muito fácil de te entender, porque é um pouco do nosso dia a dia, essa organização, né? Eu acho que é por isso que para alguns de nós, e talvez possa falar sobre mim, que esse processo de organização se torna uma ritualística, né? E dela, talvez você faça conexão e entenda um pouco desse mundo espiritual, sobrenatural, mágico, porque tudo se não é, então, um ritual ou uma ritualística que envolve você observar isso. É como eu acabo comentando com os dois, né? Como você observar uma ordem mística, esotérica, iniciática, e você entender que por trás, se você despe os adornos, você encontra uma mesma estrutura por todas elas, que é uma organização, né? E quando você desvenda isso, tira esse véu, você vê que essa organização permeia a vida, a natureza e as coisas que te cercam, né? Então, para tudo isso, você visualiza, e a gente tem essa facilidade, né, enquanto autista, de ver a organização e fazer ela acontecer, né? É isso, cara. E aí, né, não é porque as pessoas elas não sintam a necessidade imediata da organização que elas não vão se beneficiar dela. Exato. E quando você organiza as coisas, né, você consegue operar o seu potencial puro. Né, ou o seu potencial imediato, que vai estar em uma constante crescente a partir dessa organização contínua. Então, quando eu falo de organização energética, né, e aí esse é o ponto principal. Eu vou, né, o que é o mais legal do meu processo, que eu sou muito orgulhoso dele, é que essa organização ela não é feita a partir do juízo de valor do Rodrigo. Ela não é feita a partir dos meus conceitos. Ela é uma organização que ela acontece a partir do que é o ideal do indivíduo. E como que eu acesso isso? Tem uma fórmula específica para você acessar esse ideal, que não é um ideal consciente daquela pessoa. É um ideal supraconsciente, é um ideal do eu superior dela. Então, o processo energético que eu conduzo é um processo de alinhar os recursos energéticos, e aí eu estou falando de recursos materiais, intelectuais, emocionais e sim espirituais, de acordo com o que seria essa inteligência superior dela. E aí a vida toda anda. E a pessoa fala, putz, eu passei por um processo que você ficou falando comigo por 1h30 e de repente meu sono tá melhor, o meu intestino se regulou, eu tô tendo mais clientes, os meus relacionamentos melhoraram. Como que isso é possível? Nossa, isso é mágica. Pode ser, isso é magia aplicada. Mas isso é manipulação de energia. Nossa, mas, cara, você não fez ritual nenhum, você só falou comigo. Você só falou e, né, eu senti algumas coisas, etc e tal, e, no entanto, meu corpo respondeu. Doido, né? Então, quer dizer, não é uma parada que ela é meramente psicológica, ela é fisiológica, né? E eu tenho pessoas que elas passam por processos que elas falam assim, nossa, eu tô com esse problema que eu achava que era crônico, eu já tinha visto médicos há tantos e tantos tempos e de repente, sei lá, meu ciclo menstrual se organizou. Eu tinha dificuldade de ir no banheiro, meu intestino ficava travado 2, 3 vezes por semana e agora eu vou todos os dias normal. E aí você vai percebendo isso, que esses fluxos eles são todos ordenados e que essa organização ela é muito mais do que uma organização psicológica, né? E aí, quando né, a gente tem esse tipo de neuroatipicidade, a gente começa a entender exatamente quais são as condições ideais para que eu possa operar o meu ambiente de trabalho, para que eu possa operar as minhas relações afetivas, para que eu possa operar a minha relação com o sagrado. Né? E aí, quando eu tenho clareza disso, é muito mais fácil de eu ter, né, um desempenho bacana. As pessoas que não têm esse tipo de noção, né, não quer dizer que elas não se beneficiariam desse tipo de organização. Muito pelo contrário. Às vezes elas só são insensíveis à necessidade que elas têm. Mas organizar-se vai melhorar muito o conjunto. Né? E nisso é porque acaba sendo um recurso natural do neuroatípico, né? Da organização. Então, para nós já é um fator existente que a gente aproveita para outras questões. É eu ter uma biblioteca de situações que a gente fala assim do mimetismo, né, do masking, do autismo,
que é você recorrer, você sabe, para essa situação aqui, o melhor processo, o melhor rito, o melhor, enfim, é esse. Eu recorro a essa minha biblioteca e escolho, só que isso requer treinar, exercitar, que é o que muitas vezes uma ordem iniciática, mística, esotérica acaba fazendo, né? Treina, daqui a pouco aquilo tá natural. Um ritual menor do pentagrama, treina, daqui a pouco aquilo existe por si, né? Você fez aquilo existir, né? Sim. Legal. Aí ainda falando no outro lado, que eu acho que até a gente está falando do Diário Mágico, das páginas abertas, e agora tem um outro lado que é as páginas rasuradas, é isso? É assim que você chama, né? Sim, Desculpa. as páginas rasuradas, né? É um programa especial, né? No final do ano, né? Então, a última live do ano é sempre a gente recebendo relatos de situações que são inusitadas, né? Então, Deu ou que não zica. deram tão, deu zica, ou não deu tão certo, ou então, né, aconteceu algo de diferente e tudo, né? E aí é um programa, um tema um pouco mais livre, mas justamente para a gente receber assim relatos mais plurais. Muitas vezes é onde que o ouvinte ele perde um pouco da timidez dele, né? Nunca participou e aí, né, decide participar. Então é isso assim. As páginas rasuradas é uma forma de incluir as pessoas dentro da comunidade, né? E para a gente rir junto com elas dessas situações ou ficar impressionado e tal. E uma pessoa me alertou uma coisa, né? Um ouvinte me alertou uma coisa recentemente que eu achei muito legal, que ele falou assim: Rodrigo, o primeiro Páginas Rasuradas foi muito engraçado. O segundo, né, do segundo ano, ele também foi muito divertido. O terceiro foi divertido, mas ele já tinha um tom bem mais sério e consciente. Você foi amarrando as situações todas e já dava para ver o seu discurso, né? Então foi divertido, foi leve, mas ao mesmo tempo eu senti que eu estava eu senti que eu estava sendo colocado para pensar. E esse último também não perde a proposta do entretenimento, mas tem muito conteúdo ali, não é uma parada que ela é vã. E eu falei, olha que interessante, porque eu acho que eu já não sei mais produzir conteúdo de entretenimento por entretenimento em si, sabe? Não, e pensar que até, por exemplo, foi muito sério o que aconteceu com o Alexandre, com esse ritual que ele fez, enfim, mas hoje não dá para também de pensar que ele poderia fazer parte dos rasurados, né? Porque hoje tudo foi superado. Maravilhoso. E é um aprendizado, né? Exato. Muito bom. Então até porque ele ocultou alguns detalhes, né, do ritual, e tá tudo bem, né, que a gente já conhece, mas que são um pouco engraçadas, né? Como tudo, eu acho que pra gente, eu e o Alexandre temos amizade porque eu acho que o bom humor nos permeia há muito tempo, e eu, só para brincar aqui, até porque a gente já tá caminhando pro final, né, eu lembro de uma situação engraçada como essa, eu pelo menos também não lembro a minha espiritualidade, talvez a minha conexão seja de uma outra forma, não talvez por sonhos, mas eu lembro de uma vez de um sonho que eu posso chamar de sonho lúcido. Eu chego nesse apartamento que eu moro, sabia que estava em sonho e fui até a porta desse apartamento, olho pelo olho de mágico, né, olho de peixe ali, e vejo então a luz do corredor acesa, então uma luz fraca e um corredor de sombras negras, fazendo a continuidade, como se fosse a continuidade do batente da porta, assim, né? Eu olhei para aquilo e estava tão seguro que eu comecei a cantar uma música que, se eu cantar aqui, eu acho que vão derrubar a live, que talvez alguém lembre lá dos anos 90, início de 2000, vai tomar no... vai tomar no... Não sei se vocês lembram dessa, né? E aí, a minha esposa, eu acordo com a minha esposa cutucando e falo, o que você está cantando? Vai tomar no... Daí eu me toquei. Então, assim, até no momento assim, que eu estava tão seguro, talvez energeticamente, ali, que minha casa, assim como depois do ritual ali que o Alexandre fez e do Jorei,
que aquele espírito, aquela entidade não entraria no quarto dele, eu estava seguro que aquelas, então, entidades não entrariam na minha casa. E eu estava tão seguro daquilo que eu mandei elas. Olha só, que legal, que legal, que Então, legal. assim, até nisso o bom humor nos permeia, né? Que assim como tem no começo do canal a gente falava de alguns assuntos específicos, a gente não tinha convidado ainda, e a gente fala sobre a tábua Ouija, né? Aham. E daí eu brinco com o Alexandre no vídeo que fala assim, seria engraçado você fazer uma pergunta na tábua assim, tem alguém aí? E aquela pecinha se mover por não. Caraca, Ia ser caraca. engraçado uma situação dessa, né? Sozinho, né? É. Mas, enfim, Rodrigo, só para concluir, né? A gente passou então por muito do que o tema da live ali acabou proporcionando, das ordens ao caos, né? Mas, enfim, como você traz essa vontade em si de reunir de novo a espiritualidade com a magia, né? É, por que você acha que elas se separaram, então, para a necessidade de haver essa religação, essa reunião, essa construção de uma ponte novamente entre elas? Boa pergunta. Olha, eu acho que as pessoas que elas chegam, né, na magia, né, no estudo da magia, elas estão em busca de poder. Tá? Porque o fazer mágico ele é o fazer de mobilizar, né, esses recursos para alcançar uma vontade no mundo. Né? Então, quem está procurando magia né, está procurando de alguma forma obter algo que a sua intenção deseja. Né? É um movimento de desejo. Se a pessoa está meramente tentando entender o cosmos e entender os mistérios do universo, etc. e tal, muitas vezes ela vai chegar mais no aspecto da filosofia oculta do que da magia prática, de fato. E aí, eu entendo que o estudo da magia, ele é um estudo muito longo, né? Quando você olha para as tradições salomônicas, né, vamos dizer aí que ela tem pelo menos, né, 500 anos, tá? Pelo menos. Você vê uma tradição de magia cerimonial muito interessante, que ela é muito pouco teúrgica, né? Ela tem pouca intenção de iluminação, ela tem uma intenção de, a partir do trato com demônios, né, com figuras, com essas inteligências, sejam quitônicas, sejam celestiais, você obtém favores e os manifesta na realidade. Então, esse não é um processo necessariamente espiritual. Né? Você está lidando com forças que elas não são desse plano, mas ele não é um processo que ele vai transformar um sujeito, né, intimamente. Né? E eu acho que isso existe desde que o mundo é mundo. Né? O que eu observo quando eu olho para o cenário de espiritualidade contemporâneo é que tem muitas pessoas dentro da espiritualidade que são bem intencionadas, mas que têm poucas técnicas ou que têm pouca proficiência para lidar com as suas próprias necessidades, né, e que se beneficiariam muito de muitas das técnicas mágicas ou muito da forma como né, os operadores mágicos lidam e manipulam, né, energias. E por outro lado, no cenário mágico tem muita gente que tem um conhecimento técnico muito grande, mas que não tem a boa intenção ou mesmo objetivo do buscador espiritual. Né? Então, por que a magia se separou da espiritualidade? Eu acho que sempre foi assim. Eu acho que em algum momento, quando as pessoas, né, quando um determinado conhecimento inédito cai no colo de alguém, mesmo que a pessoa tenha boas intenções, ela precisa de explorar até onde que ela pode lidar com aquilo e até onde que ela não pode. Né? E eventualmente você tem pessoas que elas têm bom senso, que elas conseguem saciar a curiosidade delas e ter uma aplicação correta e coerente. Mas você tem muitas outras pessoas que não conseguem e que vão ter uma aplicação imprudente e desbalanceada. E com isso você cria essas, né, cisões. Então eu acho que
Eu não sou ingênuo de pensar que em algum momento isso vai, né, essa operação ela vai se resolver definitivamente. Sempre vão haver pessoas, né, utilizando mal os recursos que elas têm, né? Sempre vai ter gente desejando mais poder do que tem e tal. Mas eu acho que a gente pode fazer alguma operação para que aquelas pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento, que têm boas intenções, tenham uma aplicação mais coerente na própria vida e isso repercuta na comunidade, né? E hoje eu consigo ver frutos diretos desse trabalho, né? Eu consigo ver na comunidade do Diário Mágico, né? E tem algumas pessoas aí nos acompanhando, né? Pessoas assim muito mais responsáveis, muito mais conscientes, né? Tanto conscientes na aplicação das práticas mágicas delas, quanto conscientes na eleição dos conteúdos que elas leem, que elas assistem, que elas assimilam, que elas vão atrás. Então eu começo a ver de fato essa premissa que antes era uma mera idealização, sabe? E é legal de ter gente dialogando e tendo ferramentas, né, conhecidas para conseguir operar, né, magia e espiritualidade com mais substrato, com mais responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, a visão ampliada de cada uma delas só soma uma à outra também, né? Eu acredito que a espiritualidade bem trabalhada, a magia bem estudada, vamos chamar assim, de uma forma mais simplista, quando se somam, elas ganham mais robustez. Porque tudo que se divide eu perco, né? Na divisão eu perco alguma coisa, né? Que é o que a gente aqui no canal vem trabalhando muito, que é tentar trabalhar o máximo possível, apesar de divisões distintas aqui, fugir do cientificismo, né? Que também foi uma outra cisão, que até no episódio que a gente trabalhou com o Adílio e com o Paulo lá do Sabedoria Arcana, a gente falou sobre papus, né? E ali a gente também estava tratando dentro do conteúdo dele sobre essa visão que ele traz da reorganização entre ciência e religião, né? Que é um pouco, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Então, assim, no momento que a ciência e a religião eram uma coisa só, elas cindiram a elas, né? E aí a tua visão da espiritualidade cindida da magia, né? Dá a impressão que quanto mais isso gera volume de pessoas envolvidas, mais a necessidade de cisão algumas encontram para trabalhar só com aquilo que lhe é mais palatável, ou que aquilo que já se tem de recurso, né? A erudição, porque eu leio, porque eu estudo, porque eu já li 3.000 livros, e o outro lado é porque eu sinto, porque eu percebo, porque eu tenho a intuição, como você começou a fazer parte desse mundo, né? Com a espiritualidade, através da intuição, e aí cada um só pega aquilo que lhe é, que assim é até com as religiões, né? Quer dizer, eu vou cindindo na medida que uma porção daquilo me faz... que me é mais palatável. Foi assim com banda sagrada, com outras questões que vão cindindo para se trabalhar com aquilo que lhe é mais confortável, que é aquilo que fala mais com você, que me aproxima mais do kardecismo, da Umbanda, então é a Umbanda sagrada. Daí eu tenho uma visão, aí a Quimbanda, e aí, enfim, essas divisões, né? Então é um pouco dessa. E até brincando, né? Esse episódio do Sabedoria Arcana, a gente brincou que seria um bate-papos. Mas, ô, Luciano, sabe o que eu acho? Eu entendo assim que essas vertentes que elas vão se desdobrando ao longo da história, né, nas tradições, elas são um movimento cultural, e por serem cultural, elas estão inseridas dentro do tempo e do espaço específico.
Então, são movimentos que eles servem muito mais às pessoas que estão vivendo aquela época e que se implicam naquele movimento e bebem daquela fonte direta e trabalham sobre si mesmas, né, dentro daqueles argumentos que estão sendo mobilizados, do que para historiadores ou para magistas que, né, porventura, vão voltar a estudar aqueles sistemas sob uma luz, né, moderna, e reinventar aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você citou, por exemplo, Umbanda Sagrada, ou Umbanda, ou Molocô, ou tradicional, etc. e tal. A gente pode ter inúmeras, né, críticas e comparações entre sistemas diferentes, mas o que eu entendo é que, para além da gente falar o que está certo ou o que está errado, Sim. entender como que cada um desses sistemas, né, implica no desenvolvimento interno do indivíduo, tanto a nível, né, de fato interno e pessoal, quanto a nível coletivo. Então, às vezes, a comunidade ela desenvolve mais o indivíduo do que aquelas diferenças e premissas que o sistema de fato propõe, né? E aí, quando a gente olha para essa história da tradição esotérica ocidental, né, os eruditos eles ficam muito preocupados nas implicações e nas especificações de cada ordem esotérica. E porque o Aleister Crowley ele fez parte da Golden Dawn e depois ele fundou a Aço Argento e aí ele passou pela OTO e etc e tal. E as pessoas elas querem praticar, né, a pura, né, ou então elas querem reconstruir uma OTO idealizada, etc. E tal. E eu acho que o ponto não está tanto nesse fetichismo intelectual, mas está na vivência da parada que se é possível de construir a partir dos recursos que a gente tem nesse momento presente, saca? Então eu acho que é isso, assim, a gente sair um pouco dessa idealização intelectual, né, e entender, assim, quais são de fato as necessidades que a gente tem. Muitas vezes o espiritualista ele fala assim, eu preciso de matar o meu ego, né? Eu preciso da transcendência e tal. E ele tá, né, completamente cego para as próprias necessidades imediatas de interações sociais mais profundas, ou de lidar com certos hábitos, ou de adquirir, né, mais proficiência com os próprios sentimentos. E a comunidade vai oferecer isso. E às vezes ele está ignorando isso e está focando numa outra parada. Então, essa é uma coisa que me chama muita atenção dentro dessa pergunta dessa comunhão de magia e espiritualidade, de poder olhar mais para as nossas necessidades reais, saca? E é algo vivo, né? Então, enquanto vivo, passa por essas transformações. Aí, só para concluir, o meu pensamento é justamente nessa linha do... esse desenvolvimento, ampliar as formas de se perceber algo é natural. O problema, na minha percepção, é quando alguém chama isso de verdade em contraposição à mentira de outro alguém ou de outra história, né? Que é a briga dos magistas, né? Que a minha ordem é maior que a tua. Sim, total. Legal. Né? Legal. Mas Quinta legal. série dos magistas, né? Rodrigo, muito obrigado pela tua participação. Tiveram algumas outras perguntas, mas até em respeito àquilo que até extrapolamos um pouco do que havíamos combinado, mas é porque conversar contigo é algo muito gratificante. Acho que muito do silêncio em horas nossas aqui é porque é um momento de também conhecer contigo, né? Trazer à luz as coisas como você percebe que é um valor que a gente respeita. Então, muito obrigado, apesar das pessoas utilizarem de uma forma meio equivocada nos dias de hoje a palavra gratidão, né? Como gratiluz, que nem você já brincou em alguma, ou alguns falam gratilúcifer também, Sim. Mas gratidão pela tua alta disponibilidade. Eu queria deixar registrado aqui que você foi pronto a me responder com essa simpatia que você sempre tem. Então não erro em começar essa live falando dessa figura mega carismática que você é, e muito obrigado mesmo por enriquecer o nosso canal e a mim. Eu que agradeço, né, e Alexandre, Roberta, Luciano, né, pelo acolhimento, né, pela simpatia, é muito gostoso, né,
ser recebido num podcast assim com gente tão interessada e participando, foi muito leve, foi muito gostoso, foi aí 2h20 que passaram voando assim, e fico à disposição aí se vocês quiserem trocar outra ideia futuramente sobre outros tópicos e assuntos que eu puder, estarei sempre de portas abertas. Inclusive, esse podcast, na hora que ele for pro ar, ele vai para... Eu tenho um Linktree no meu Instagram que tem todas as entrevistas e lugares que eu participo. Então, eu vou colocar esse link lá também para o pessoal que às vezes quiser ou acessar posteriormente ou encontrar outras entrevistas aí. Mas agradeço aí a todos vocês pela recepção, foi muito bom. Eu agradeço muito mesmo, você me esclareceu, assim, não preciso mais... foi intuitivo até, parece, o modo como você começou tudo. Que legal. Foi perfeito, exatamente. Você já me tirou todas as dúvidas ali logo na abertura. Foi sensacional. Paulo, você me deu uma visão da magia ali que vai servir para mim daqui para diante para analisar outros casos. Que legal. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a você. Então é isso, Roberta, faça as tuas palavras aí, desculpa. Não, imagina, eu fico emocionada, feliz, assim, eu fiquei, acho que a live inteira, assim, né, tipo, paralisada, rindo, assim, né, porque realização de um sonho, enfim, de poder trocar ideia com você, que é um cara que eu super admiro e que faz coisas brilhantes e que eu admiro também, enfim, eu tô aqui babando mesmo, literalmente, mas foi um puta prazer, foi super legal. E eu espero poder, numa próxima live, a gente falar de outros assuntos também, dar um desdobramento para isso e trocar e compartilhar cada vez mais. Assim, é uma felicidade muito incrível. Assim, tô bem. Legal. Bacana. E só para lembrar a todos, antes de concluir, que na terça-feira nós temos outra live que é com a Silvia Briana. E na quinta temos uma outra live com uma figura que Rodrigo conhece bem, que é o Lorde A. Então ele estará aqui com a gente. O Rodrigo trouxe umas portas abertas que no mesmo dia eu falei, teve o Léo Lousada que aceitou, né? O pessoal do Mundo Freak também aceitou, o Lorde A. A gente não tocou em Telema aqui, mas também tem o Flávio Watson, que vai participar com a gente aqui também, outra figura que também reverencio muito através do Foco de Pestilência, um podcast que também recomendo, assim, só para concluir, como o Diário Mágico do Rodrigo Vignoli é fantástico. Eu não posso falar palavrão porque o YouTube nos derruba, mas imagine o que eu quis falar, e é fantástico mesmo, vale a pena acompanhar, vale a pena maratonar. São 4 anos que ele produz e tem tudo isso para quem não conhece, duvido que alguém não conheça que esteja aqui, mas futuramente quem conhece acompanhar o trabalho dessa figura extremamente importante para a podosfera mágica aqui e para nós também. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a vocês, sensacional. Até mais, um grande abraço. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Anotem seus resultados. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o